Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Descida Dimensional. Capítulo 2976. Leonel observou em silêncio. Quanto mais ele olhava para as rosas sangrentas, mais ele sentia algo se mexendo dentro dele. Ou talvez, fosse algo em seu dedo. Os dois pares de corações Sylvan que ele havia pegado estavam fazendo sua presença ser notada e pareciam estar comovidos com essa exibição. Leonel não pôde deixar de se perguntar se deveria dá-los a Aina, mas no final, ele balançou a cabeça. Isso não fazia muito sentido. Primeiro, ela não tinha o mesmo fator de linhagem que ele. E segundo, ela não precisava do aumento de afinidade com a força vital porque mesmo comparada a esses dois Sylvans que ele havia matado, ela provavelmente ainda estava em um nível só dela. Leonel ainda não tinha encontrado um personagem com uma afinidade mais forte com a força vital do que sua esposa, e provavelmente seria preciso ir ao reino dos deuses para encontrar um. Mesmo assim, ele estava fascinado pelos movimentos do coração silvestre. Ele certamente tinha suas próprias razões para reagir assim, e logo ele pareceu entender. A casca. Força sanguínea era atraente para a força vital porque era o melhor recipiente para a força vital. Sozinho, não havia muito que força vital pudesse fazer, mas quando ele era anexado à força sanguínea, ele ganhava um canal para exercer uma grande quantidade de poder. A casca da raça Sylvan era similar, mas parecia ser um nível inferior à força sanguínea. No entanto, como compensação, era igualmente mais fácil de controlar. A força sanguínea era, em última análise, um líquido, mas a casca Sylvan era sólida, podia ser usada como um chicote, e era uma extensão do corpo de um Sylvan, naturalmente tornando-a mais fácil de controlar. A casca Sylvan deveria estar animada para ver esta força sanguínea, porque eles podiam fazer muita coisa juntos. No entanto, seria apenas um obstáculo para Aina. Quanto a Leonel, ele também não tinha interesse em tais coisas. Ele só queria os corações Sylvan como um impulso para sua vitalidade. Ele ainda não os tinha usado para atacar. Mas então ele teve uma ideia. Aina pode fazer clones de sangue. Eu me pergunto, se anexássemos corações silvestres a esses clones de sangue, eles seriam muito mais poderosos. Não seriam? O olhar de Leonel vacilou. Ele já havia decidido seguir a rota da qualidade em vez da quantidade para suas invocações. O valor de Shanghai sozinha estava muito além de qualquer uma de suas outras. Porém, para ser justo com elas, Leonel ainda não as havia usado verdadeiramente em batalha porque ainda não era a hora. Mas se ele pudesse produzir casca Sylvan em massa, então os clones de sangue que Aina criou teriam uma camada extra de força. Os clones de sangue de Aina tinham duas fraquezas principais. A primeira era que eles tinham que estar dentro de um certo alcance daquele cujo sangue eles foram criados, e segundo, eles eram fracos e basicamente não tinham poder algum. Bem, os clones de sangue que ela criou de si mesma não tinham tais fraquezas, mas isso era um assunto separado. É uma ideia decente, mas não vale a pena colocar tanto esforço nisso agora. Seria difícil de escalar, e não tenho certeza se casca Sylvan cresceria sem a presença de coração Sylvan. Vou precisar que mais desses idiotas se joguem para a morte antes que eu possa confirmar isso 100%. Bum! Um vasto abismo apareceu de repente sob a enorme rosa de sangue e Leonel foi forçado a recuar. Parecia que toda a água neste quarto do oceano, e mais um quarto no perímetro, tinha desaparecido num piscar de olhos. A rosa de sangue começou a encolher, mas o abismo não fechou como se uma energia misteriosa estivesse impedindo os lados de colidir. Desse ponto de vista, Leonel conseguia ver claramente o fundo do oceano. A quantidade de força necessária para fazer isso era simplesmente insondável. Tão fundo no oceano, a água tinha que ter pelo menos milhares de quilômetros de profundidade, e isso era ser conservador. Logo, as rosas de sangue encolheram a ponto de a vaga silhueta de uma figura humanoide poder ser vista no interior, e então a água retornou. Ela não preencheu o abismo imediatamente. Em vez disso, começou a chover de cima. Começou leve, mas então começou a bater forte. Cada gota pesava tanto quanto um martelo, e elas pareciam estar vindo cada vez mais rápido. Merda! Leonel olhou para cima e viu uma coluna de água descendo do céu. Correr! Ele se virou e saiu correndo dali. Ser esmagado por aquela quantidade de água provavelmente quebraria todos os ossos do seu corpo se ele não colocasse alguma forma de proteção, mas ele também não queria atrapalhar o avanço da esposa. Correr era a única opção. Bum! O mundo tremeu e o cubo segmentado pareceu render e gemer em suas bordas. Foi a primeira vez que Leonel viu algo influenciar tanto este mundo. Ele se virou para trás e encontrou as águas furiosas. Tsunamis subiam e desciam, engolindo-os uns aos outros e em outros momentos cuspindo-os uns aos outros. E no entanto, a água imediatamente abaixo de Aina permaneceu tão calma quanto a de um lago de verão. Seu cabelo era de um vermelho opaco e sangrento, até os pelos pubianos abaixo. Sua pele brilhava sob as águas enevoadas, mas então seus poros se abriram e gotas de suor sangrento apareceram, apenas para evaporar no ar com uma inspiração. Este vapor sangrento de repente faiscou, arcos de relâmpagos negros brilhando através deles em um violento fio. Um par de asas vermelhas sangrentas surgiu da parte inferior de suas costas, estendendo-se por 10 metros em ambas as direções. Penas flutuavam pelo ar, separando-se e chovendo. Mas toda vez que aquelas penas carmesim tocavam a água, uma ondulação de luz vermelha deslumbrante se espalhava. Quando ela respirou novamente, o mundo estremeceu. Ela abriu os olhos e, lentamente, os fenômenos desapareceram um após o outro. A única coisa que permaneceu constante foram seus olhos dourados, mas mesmo eles tinham lampejos de relâmpagos negros dentro. Logo, seu cabelo havia retornado a um preto profundo, seus pés elegantemente balançando no ar enquanto pequenas ondulações de água se espalhavam abaixo. Droga, Leonel pensou consigo mesmo. Minha esposa é meio durona.
Em um mundo oculto, outra tempestade começou a se formar quando uma mulher com uma beleza sobrenatural abriu os olhos. Ela olhou para um jovem que estava sentado não muito longe, mas ele parecia ter aberto os olhos há muito tempo, olhando para ela com uma pitada de fanatismo, mas com ego contido. Parece que é hora, ela disse levemente. Não haverá melhor chance. Ela se levantou e saiu andando lentamente. Isso vai funcionar, disse o jovem. Mas até lá, você terá que manter sua promessa. A mulher olhou para ele. Então ela sorriu inesperadamente. O jovem ficou surpreso. Ela nunca tinha visto essa mulher fazer tal coisa, e isso o abalou profundamente. Você realmente me quer tanto? Sim, ele disse sem hesitar. Milímetro. Se você pudesse ter matado aquele homem, então talvez. Infelizmente ninguém mais tem a oportunidade de fazer isso. E o filho dele ainda não me deu o mesmo nível de pressão. A expressão do jovem mudou várias vezes, mas ele cerrou os dentes e seguiu atrás. Esses dois eram ninguém menos que Goggles e a rainha desprezada, a Bela. Capítulo 2977. Leonel não conseguia parar de encarar Aina. Agora provavelmente não era o momento, mas ele honestamente se perguntava se seria possível arranjar tempo. Ela realmente parecia perfeita demais, ótima demais, demais. Os olhos de Aina de repente recuperaram o foco, e ela olhou para Leonel. Com um sorriso feliz, ela desapareceu e apareceu diante dele num piscar de olhos. Ela era tão rápida que se sua força dos sonhos não fosse tão poderosa, simplesmente não havia como ele conseguir rastreá-la. E ainda assim, mesmo nesse caso, ele quase a perdeu. Quando ele repetiu a sequência em sua mente, ele percebeu o porquê disso. Era porque ela tinha realmente desaparecido. Ela literalmente se apagou da existência em um lugar e então renasceu em outro. Foi a técnica mais chocante que Leonel já tinha visto. E ele era o homem que tinha enfrentado um enviado sozinho. Ele raramente ficava impressionado com alguma coisa, mas isso. Ao mesmo tempo, o fato de Aina conseguir fazer isso era mais uma prova de quanto trabalho ela havia feito. Por mais masoquista que fosse a técnica de movimento anterior, isso estava em outro nível completamente. Pode-se dizer que, em certo sentido, ela literalmente tinha acabado de se matar. Então, ela cooptou a energia da força vital em uma nova região para reconstruir seu próprio ser. Se era isso que ela queria dizer com formar seu próprio mundo de sangue, então era muito exagerado. Isso era algo ainda mais chocante do que um usuário de força espacial poderia ser capaz de fazer. Quanto mais Leonel pensava sobre isso, mais chocado ele ficava. Isso porque momentos depois, ele percebeu outra coisa. A primeira dimensão continha o impulso da criação, e a segunda continha o impulso da vida. Uma despertou a habilidade do mundo criar, e a segunda despertou a habilidade daquela criação de realmente se tornar vida, levando assim à terceira dimensão onde os primeiros seres verdadeiros existiram. Aina tinha tal domínio sobre a vida que ela estava se matando e se recriando livremente. Sempre que ela se matava, ela desaparecia da terceira dimensão, reaparecia na primeira, e então cruzava distâncias insondáveis em um instante para aparecer novamente na terceira. Era uma técnica de movimento sem sentido ou razão, e dificilmente poderia ser seguida. Foi então que Leonel entendeu que se sua conexão com Aina não lhe permitisse saber que ela ainda estava viva e portanto não poderia estar morta, ele não teria sido capaz de rastreá-la. Se ele fosse seu inimigo, ele já estaria morto. Não, pode-se dizer que se ele não fosse seu marido, e suas almas não estivessem ligadas, ela poderia literalmente matá-lo quando quisesse. Parecia que os soberanos de sangue eram existências muito mais chocantes do que ele jamais havia dado crédito a eles. O tipo de aplicações que ele conseguia pensar para essa habilidade sozinha era chocante. Nesse ponto, era mesmo possível matar Aina? Parecia que ela havia ganhado uma espécie de permanência na realidade, o tipo que apenas especialistas da nona dimensão deveriam ter, e ainda assim parecia muito mais profundo. No mínimo, Aina não precisaria de anos ou séculos para reconstruir seu corpo. A menos que alguém tivesse força para anular até mesmo a influência da primeira dimensão, seria impossível matá-la. Não só isso, mas sua resistência era efetivamente infinita. A única maneira de derrotá-la era esgotar seu estado mental ou fazê-la desistir por conta própria. Fora isso, você teria que convidar alguém não apenas com um Dharma, mas um ídolo para matá-la. Mesmo neste caso, um Dharma por si só não foi suficiente. Um Dharma era considerado um ídolo embrionário. Era o cerne da crença que alguém tinha em si mesmo, a quintessência de seu ego e sua prática até aquele ponto. Mas não foi até que um Dharma se tornasse um ídolo que ele poderia superar a influência da primeira dimensão. Ou mais precisamente, foi somente então que uma pessoa poderia pegar um pedaço do mundo para realmente estar no comando de si mesma. Ao enfrentar tal especialista, até mesmo as habilidades de Aina seriam sem sentido porque elas poderiam simplesmente cortar sua conexão com a primeira dimensão e tirar sua vida assim. Afinal, onde quer que um ídolo estivesse, todas as dimensões da primeira nona estavam sob a alçada deste deus. Depois de chegar a essa conclusão, Leonel era o mais feliz dos dois. Ele agarrou os quadris da esposa com as duas mãos e quase a jogou para o alto. Um sorriso feliz se espalhou por seu rosto, um sorriso que poderia ter iluminado o mundo se ele se importasse que qualquer outra pessoa além dessa mulher o visse. Se as coisas fossem assim, ele precisaria se preocupar com a esposa? Este nem era seu estado mais forte. Se ela invocasse sua manifestação, então poderia ser dito que ela teria um quase Dharma para confiar. Nessa situação, até mesmo um deus com um ídolo teria problemas em impedi-la de ressuscitar se ela quisesse fazer isso. Nesse ponto, seria preciso ser um deus com um ídolo criado com força dos sonhos. Só assim você poderia mirar na alma de Aina. Mas assim que Leonel teve esse pensamento, percebeu que até isso seria inútil. Isso porque a alma de Aina não era como a dos outros. Ela estava fundida com seu corpo.
Ela havia tomado o caminho humano mais puro. Poderia ser dito que a menos que fosse por velhice, simplesmente não havia ninguém capaz de tirar a vida de sua esposa, a menos que ela mesma quisesse morrer. No entanto, com o apoio da alma de Leonel, e a afinidade que ele poderia conceder a ela com sua própria força dos sonhos, sem mencionar sua clarividência e perfeito entendimento de si mesma, como alguém poderia facilmente mexer com o estado mental de sua esposa? Capítulo 2978. Leonel colocou Aina no chão e a abraçou com força. Naquele momento, silenciosamente, um fardo que ele vinha segurando por um longo tempo foi colocado para baixo. Ele nem sentiu que sua esposa estava nua, e não havia mais o menor pensamento obsceno em sua mente. A última influência persistente de seu futuro desapareceu como fios no ar, e toda a culpa que não era sua para suportar desapareceu junto com ela. Ele nunca mais enfrentaria a perda de sua esposa nesta vida. Ele a abraçou com força, ouvindo sua respiração, sentindo as batidas de seu coração, o calor de sua pele. Aina podia sentir a emoção de Leonel e seus olhos não conseguiram evitar as lágrimas. Ela silenciosamente deitou-se em seu peito, sua respiração regular e em paz. Ela também podia sentir que a última escuridão persistente no coração de Leonel havia desaparecido. O estado mental de Leonel era contraditório na maior parte do tempo, mas era assim que a mente humana funcionava. Ele amava seu pai, mas nunca sentiu tanta culpa por sua morte quanto a de Aina. Isso porque seu pai era seu ídolo, um homem que ele sentia estar acima de todas as coisas. Se seu pai morreu foi porque ele quis. Essa idolatria era uma faca de dois gumes. Por um lado, isso fez com que Leonel levasse sua morte a sério, tanto que ele praticamente se tornou uma pessoa completamente diferente. Mas por outro lado, isso o ajudou a evitar o destino de cair em um poço sem fim de desespero, enfrentando a culpa por não ter conseguido ajudar seu pai naqueles momentos finais. Claro, havia alguns sentimentos de inadequação, mas eles acabaram sendo abafados por aquele sentimento de desespero e falta de vontade. Aina, no entanto, ela era sua outra metade, sua mulher, seu primeiro e único amor, sua esposa. A morte dela foi diferente para ele. Protegê-la era responsabilidade dele e de mais ninguém. Não fazer isso sempre o atingiu duramente. Leonel respirou fundo, sentindo o cheiro da esposa e sentindo seu coração bater num ritmo de paz total. Naquele momento, suas forças de lança e arco pareciam ter sido suprimidas por algo. Seu estado mental evoluiu, e bem no fundo dele, uma figura sentada dentro de um lago claro tremeu levemente. Um arco apareceu nas costas desta figura e uma lança em seu colo. Com seus olhos ainda fechados, as águas claras ao redor dele ondulavam como se esperassem por algo, mas não estivessem muito ansiosas para agir. Ele também estava em verdadeira paz. Esta figura era a mesma que uma vez foi envolta em correntes e sufocada por mares de sangue. Mas depois que Leonel viu a pintura de Molexi, ele conseguiu sair dela. Na verdade, esta figura era a manifestação do misterioso fator de linhagem dos Azuras dos Sonhos. Os Azuras dos Sonhos tinham dois fatores de linhagem, um dos quais era conhecido publicamente, mas um segundo era tão raro que só despertava uma vez por geração. Apenas uma única pessoa da linhagem principal seria capaz de permitir que esse fator de linhagem visse a luz do dia. Entretanto, esse fator de linhagem estava tão profundamente escondido dentro de Leonel, pelas próprias mãos de Leonel, que nem mesmo a tábua da vida foi capaz de senti-lo. Ainda assim, foi esse mesmo fator linhagem que, mesmo imerso em mantos de escuridão, foi capaz de resolver silenciosamente o maior problema que Leonel enfrentou até hoje. Deste dia em diante, suas forças armadas nunca mais entrariam em conflito. Leonel beijou Aina, e sua felicidade quase transbordou de seu coração para o mundo ao seu redor. Aina não sabia se era uma ilusão, mas ela podia ver borboletas violetas dançantes e fadas violetas esvoaçantes. Elas deixavam delicados redemoinhos de ventos violetas em seu rastro, fazendo a atmosfera parecer muito mais linda agora do que deveria. Talvez se ela pudesse se concentrar neles, ela seria capaz de dizer com certeza. Mas a realidade era que ela se importava demais com o homem parado bem na sua frente para se importar em dar uma olhada neles. Leonel também não parecia se importar com eles. Ele olhou para os olhos da esposa, sua tonalidade violeta contendo todo o amor do mundo. Ei, linda, quer dominar o mundo comigo? Aina piscou. Você pode colocar um bebê dentro de mim? Leonel ficou atordoado por um momento antes de rir estrondosamente. Sua risada ecoou pelo mundo do cubo segmentado. Vou me esconder atrás de você de agora em diante, Leonel disse com um sorriso. Você será minha vanguarda, eu serei um bom e obediente marido de casa. Aina sorriu. Sim, eu vou lutar, você cuida dos bebês. Sim, senhora. Leonel pegou a mão de Aina e eles saíram do cubo segmentado. Eles descobriram que Shanghai ainda estava fugindo. Leonel só tinha dito para ela correr, então, mesmo que o perigo tivesse passado, ela tinha continuado e Leonel tinha se esquecido dela. Meu rei. Shanghai correu para fazer uma reverência. Aina piscou, sentindo uma grande pressão vinda de Shanghai. Parecia que enquanto ela estava fora, Leonel tinha feito muita coisa. Vamos. Para onde vamos dessa vez? Perguntou Aina. Bem, seria uma pena se os deixássemos pendurados assim. Eles acham que estou morto. Como pude deixá-los se preocupar assim? Aina piscou antes de cobrir a boca para rir. Com um aceno de mão, ela estava mais uma vez vestindo uma valente roupa militar. Uma aura vermelha estremecedora pairava perpetuamente ao redor dela, destruindo o ar em pedaços, e ainda assim o consertando no mesmo fôlego. A nave avançou e correu novamente. Sob o controle de Shanghai, eles apareceram no reino semideus mais uma vez, e imediatamente sentiram o peso da pressão ao redor deles. O cheiro de sangue era tão forte que chegou até aqui. Quando Leonel viu, ele sorriu. Ele sabia que seu plano tinha funcionado. Foi um caos absoluto. Capítulo 2979. Leonel conseguia ver tudo refletido em sua mente.
Desde que ele atingiu esse estado calmo de tranquilidade, embora sua força dos sonhos não tenha melhorado, parecia que sua eficácia havia atingido um nível completamente novo. O mundo inteiro era sua ostra e cabia na palma de suas mãos. Nada poderia detê-lo, mas foi justamente por isso que ele ficou sobrecarregado no começo. Ele não sabia bem por onde começar. Ele sentia uma calma agora que nunca havia sentido antes em sua vida, mas também sabia que sua situação não havia mudado muito. Ele, a raça humana e sua esposa estavam todos agora em uma situação de vida ou morte, e se ele não lidasse com isso direito, todos eles seriam exterminados. Ele teve sorte o suficiente de que ninguém voltou para mirar na bolha humana, mas isso também era porque ele estava causando muitos problemas sozinho nessas linhas de frente. Agora, a questão era como manter o pé no acelerador nessa situação. Ou ele precisava mesmo fazer alguma coisa. Mais deuses estavam descendo do reino dos deuses. As corujas trouxeram suas armas de verdade. A raça dos homens besta parecia ainda estar tentando enganar os inválidos. Mas eles também pareciam ter sofrido muitas perdas como resultado de sua ganância. Era difícil compreender tudo de uma só vez. Quando ele viu tudo, Leonel quase não conseguiu conter o riso. Ele não era muito bom em semear o caos? Tudo que ele tinha feito era fazer alguns truques aqui e ali, mas o mundo parecia prestes a ruir. No entanto, ele também sabia que não podia levar todo o crédito por isso. Afinal, esse barril de pólvora estava pronto para explodir sabe-se lá por quanto tempo. Só há um jogador nesta arena que ainda não se deu a conhecer. Vocês não estão todos um pouco confortáveis demais? Um sorriso de escárnio se espalhou pelo rosto de Leonel. Esposa, o que você acha de se vingar de brilhantes? Leonel mal havia terminado de falar quando um machado de batalha de 2 metros de comprimento apareceu na mão de Aina. Seus olhos brilharam e ela olhou ao redor como se estivesse procurando diabolicamente pelo alvo sobre o qual Leonel estava falando. Leonel ficou sem palavras por um momento antes de explodir em outro ataque de riso. Ele pegou a mão da esposa e deu um passo. Horas depois, quando eles apareceram mais uma vez, estavam parados acima de um mundo feito quase inteiramente de rocha. Havia alguns rios que se moviam aqui e ali, mas a vasta maioria da região era envolta em construções rochosas. Montanhas altas, vales irregulares, leitos de água secos. E ainda assim, não parecia uma terra de morte. Em vez disso, havia uma estranha harmonia em tudo. Há apenas um tipo de força aqui. Não, são vários tipos, mas apenas de um único caminho. Terra. O olhar de Leonel vacilou. Este mundo estava excepcionalmente bem escondido. Se não fosse por suas capacidades atuais, e o fato de que ele sabia que esses mundos estavam todos agindo em formação juntos, ele nunca teria sido capaz de encontrá-lo. Mas foi somente depois de pisar ali que ele entendeu o porquê disso. Esta foi a maior aplicação da força terrestre que Leonel já viu. Ele sabia que a força da Terra era uma âncora para as forças. Sem a força da Terra, os mundos seriam estéreis de força e toda a energia do mundo seria distribuída uniformemente pelo cosmos. Embora isso parecesse ótimo, na prática era um pesadelo. Havia muito mais espaço vazio do que terra no cosmos. Se todas as forças do mundo fossem subitamente distribuídas uniformemente, então isso tornaria o uso da força inúmeras vezes mais difícil. Ironicamente, esse mundo estava usando precisamente esse princípio para permanecer escondido. Ele estava usando a força da Terra como uma âncora reversa, distribuindo a força que deveria ter sido parte dela para os arredores e fazendo o próprio mundo emitir uma assinatura muito mais parecida com um espaço vazio do que um mundo real. E ao mesmo tempo, a alta concentração de força terrestre nesta região também era perfeita para as criaturas que chamavam este lugar de lar, as terras celestiais. Leonel não pôde deixar de ficar impressionado. Se as cidades das corujas o impressionaram antes por causa do uso quase feng shui de natural force arts com seus edifícios, isso estava em outro nível completamente diferente. Na verdade, pode-se dizer que Leonel não encontrou pessoalmente esse mundo. Foi só que depois que sua força dos sonhos melhorou, ele conseguiu analisar pessoalmente a formação de mundos e percebeu que havia um ponto vazio onde deveria haver um nó. Dessa forma, ele deduziu que deveria haver um mundo oculto precisamente naquele local. E como os terras celestiais eram a única raça que ele ainda não havia conseguido encontrar, ele concluiu que esse só poderia ser o mundo deles. E ele estava certo. Talvez correto demais. Porque no momento em que ele apareceu, o mundo inteiro começou a tremer e a tremer. Locais que Leonel poderia jurar que eram apenas montanhas antes se ergueram e se tornaram criaturas tão grandes que seus piscares poderiam provocar furacões. Foi a primeira vez que Leonel viu algo assim, e isso realmente o chocou profundamente. No entanto, ele não conseguiu deixar de sorrir. Viu só, esposa? Não diga que eu nunca fiz nada por você. Leonel deu-lhe um tapinha no bumbum como se estivesse incentivando o jogador a entrar em campo. Aina revirou os olhos sem palavras, mas quando fez contato visual com todos esses poderosos parceiros de treino, seus olhos não puderam deixar de brilhar como lanternas. Sua intenção de lutar brilhou e ela de repente levantou seu machado de batalha bem alto no ar. Leonel riu e quase casualmente pegou um arco para brincar. Se estivesse sozinho, não ousaria vir aqui. Mas agora, as coisas eram diferentes. Capítulo 2980. Os terras celestiais não conseguiram dizer nada. Leonel podia ver um torpor em seus olhos, um estilo sem pressa, quase desleixado, que vinha de anos sem lutar. Era como se toda a raça deles estivesse coberta por uma concha e selada. No entanto, ele podia ver que escondido no fundo daquela monotonia havia algo excepcionalmente assustador, algo tão assustador que mesmo com a força de Aina, se eles já tivessem despertado para isso, ele ainda não ousaria vir até ali. Essa foi uma raça realmente assustadora, e foi por isso que também foi uma pena que eles estivessem apenas parados na lateral do campo naquele momento. Por que não sair e se divertir um pouco? A própria intenção de batalha de Leonel ardia. Um halo apareceu em suas costas, tatuagens apareceram em seu corpo, e as nuvens acima rolaram e caíram.
Sem a força da água, as nuvens só poderiam ser consideradas nuvens de fuligem e sujeira, mas foi também por isso que elas responderam ao chamado de Leonel com muito mais ferocidade do que qualquer outra coisa. Bang, 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 rápido, rápido, rápido. As flechas de Leonel assobiaram para frente tão rapidamente que pareciam se teletransportar. Elas passaram pelas bochechas e pescoço de Aina, mas ela continuou a levantar seu machado como se não tivesse sentido nada. A combinação de marido e mulher sempre foi letal. Ambos tinham absoluta confiança um no outro, e ela nunca vacilou. Entretanto, desde então muitas coisas mudaram. Primeiro, eles realmente se casaram, permitindo que suas almas se fundissem. Deixando de lado prever os movimentos um do outro e calculá-los, eles podiam senti-los, e até mesmo expressá-los antes que seu parceiro tivesse a chance. Segundo, Aina também havia mudado. No passado, ela costumava duvidar e se preocupar com cada pequena coisa que Leonel fazia porque isso a enchia de medo. Ela não queria perdê-lo, ela não suportava a ideia de ele não estar ao seu lado. Mas depois das escapadas na Cidade Dourada, isso também mudou. Ela não se preocupava mais em perder Leonel porque tinha confiança de que ele nunca perderia para nada, que ele nunca permitiria que ninguém se interpusesse entre eles estarem juntos. Ela tinha mais confiança nele agora do que em qualquer outra pessoa, até mesmo em si mesma, até mesmo em sua clarividência. E terceiro, pelo mesmo motivo, Leonel também havia passado por seu próprio tipo de metamorfose. Agora, ele tinha confiança absoluta nas habilidades de Aina também, e ele estava confiante de que mesmo se um erro acontecesse e ela morresse, ela tinha a habilidade de se trazer de volta. Quando esses três pilares se uniram para formar uma base sólida, eles pareciam ter alcançado um nível totalmente novo de cooperação. Quando alguém fechava os olhos, não parecia que havia duas pessoas separadas lutando. Em vez disso, parecia que os dois tinham formado um monólito. Suas forças começaram a passar uma pela outra com grande facilidade. Aina podia sentir a agudeza de um arqueiro, e Leonel podia sentir a fluidez e as mudanças no estilo do machado de batalha de Aina. As flechas de Leonel passaram zunindo e rasgaram vários buracos na reunião de força que a Terra Celestial estava tentando formar. No instante em que ele as liberou, ele usou sua própria força da Terra e poder do rei para assumir o controle. Era preciso lembrar que o avanço de Leonel na força terrestre o ensinou a controlá-la pela força, arrancando-a das mãos dos espíritos mundiais que a comandavam e tornando-a sua. Foi isso que lhe permitiu pegar a força terrestre que geralmente era bem conhecida por sua dificuldade de controle e torná-la tão fluida quanto qualquer uma de suas outras forças. Se ele pudesse tomar o controle dos espíritos do mundo, uma terra celestial sem real intenção de luta também não teria chance contra ele. Todas as três flechas rasgaram o enorme olho da terra celestial, cegando-a de um lado. Ela soltou um rugido, mas isso durou apenas um pequeno instante antes do machado de Aina descer. A criatura era muito grande, e Aina era muito pequena em comparação a ela. No momento em que foi cegada, Aina atacou fora de sua periferia, e por causa do raio de controle da força terrestre que Leonel havia enviado através de suas flechas, a visão interna da terra celestial errou. Brilhantes. Leonel esperava que a Terra Celestial ficasse aleijada, talvez perdesse outro olho, ou talvez sofresse danos cerebrais graves o suficiente para ter que recuar. O que ele não esperava foi o que realmente aconteceu. No momento em que a Terra Celestial perdeu o rastro de Aina, tudo acabou. O golpe de lâmina mais forte que Leonel já tinha visto pessoalmente desceu. Ele cortou o corpo da Terra Celestial e o mundo pareceu se dividir em dois. O silêncio caiu, e a Terra Celestial ancestral tremeu uma vez antes de cair em duas metades. Leonel tinha uma quarta flecha preparada, mas não conseguiu evitar piscar algumas vezes para ter certeza de que seus olhos estavam enxergando direito. Era preciso lembrar que antes, Aina havia lutado com um Terra Celestial, e ele havia acabado em uma batalha total com um da sétima dimensão. Essas criaturas eram excepcionalmente poderosas e, embora tivessem perdido muito de sua força como deuses caídos, eram uma existência com a qual não se podia lidar facilmente. Mas Aina tinha cortado um ao meio, casca e tudo. E este não tinha apenas o mesmo nível de talento do da sétima dimensão com quem Leonel lutou naquela época, mas também era um ancestral da nona dimensão. O poder dos dois não podia nem ser comparado adequadamente. Ela estava nos céus e uivos de raiva o enchiam, mas ela apenas respirou fundo, fazendo com que um enxame de sangue marrom-bronze voasse em sua direção. Conforme era puxado para seu controle, o marrom-bronze se tornou uma cor enferrujada, vermelho-dourada, e então se tornou perfeitamente carmesim. Bem, droga, Leonel murmurou por um momento antes de soltar sua quarta flecha. Já que esse era o caso, eles realmente poderiam causar algum dano. Naquele momento o chão tremeu e a flecha de Leonel voou em direção àquele local preciso. Mas antes que pudesse pousar, foi despedaçada por uma força misteriosa. Parece que eles estão mais escondidos do que eu pensava. Capítulo 2981. O lábio de Leonel se curvou. Quando ele chegou aqui, ele já esperava por isso. Esposa, parece que temos concorrência. Aina não respondeu, mas seus olhos brilhavam com intenção de batalha. Vamos matar um deles e depois sairemos andando, disse Leonel como se fosse apenas uma questão de fato. Aina não respondeu mais, mas seu movimento foi todo o reconhecimento que Leonel precisava. Com um momento de rugido, ela deu um passo. O mundo tremeu e a força vital pareceu perfurar as ondas da terra. Leonel levantou a mão e os céus tremeram junto com ela. Fios de força do arco pulsaram, e embora não tenham tomado forma completa, o espaço estremeceu mesmo assim. Ele desenhou um dedo no ar e formou uma flecha. Ela carregava apenas pequenos fios de força do arco, e ainda assim essa pequena mudança foi o suficiente para o mundo quase se estilhaçar sob sua presença. Bang, bang,
Bang! A velocidade de Leonel acelerou de repente, seus braços deixando borrões no ar enquanto ele desenhava flecha após flecha. Naquele momento parecia mais que havia dezenas de clones dele agindo ao mesmo tempo. Suas flechas faziam lindos arcos pelo ar, perfurando escudos de força e reunindo-os como se fossem seus para controlar. Foi quando a Terra Celestial que estava surgindo do solo sentiu que algo estava errado, e sua expressão não pôde deixar de se tornar um pouco mais séria. Os arcos curvos das flechas de Leonel na verdade carregavam um ritmo particular, subindo pelo ar, desenhando linhas nos céus e formando uma espécie de formação oculta que fazia com que todas se conectassem e formassem uma rede de artes da força natural que as tornava muito mais poderosas do que pareciam inicialmente. Era uma dança do arco, mas dessa vez em um nível completamente diferente. Na verdade, era uma dança do arco que Leonel conseguiu completar em apenas um único instante de tempo. Bum! As flechas que se curvavam em seus próprios caminhos únicos de repente pulsaram juntas e desapareceram. Quando eles retornaram, não havia uma torrente de flechas, mas apenas uma enorme, tão espessa que poderia bloquear um globo ocular inteiro da já impossível de compreender terras celestiais. Todas as terras celestiais que não estavam miradas foram sopradas para trás, e a que se erguia do chão sentiu que tinha acabado de ser travada por um deus da morte. Era algo que nunca havia experimentado antes em sua longa vida, mas já era tarde demais para se esquivar. Todos os fios de força do arco na flecha se juntaram e de repente se solidificaram, formando uma linda flecha prateada salpicada com densas runas douradas que pareciam uma arma antiga por si só. A flecha atingiu o olho do Celestial Terra. Naqueles últimos momentos, ele tentou se esquivar, mas em uma parte ainda estava ficando para trás depois de ter acabado de ser despertado, e em outra parte era muito inábil para entender a profundidade do ataque de Leonel. Seu corpo estremeceu e ele tropeçou, apenas para ser acordado assustado por uma intenção assassina ainda mais assustadora que surgiu logo depois. O sangue que fluía de seus olhos foi subitamente arrancado de seu controle quando Aina puxou seu machado de batalha para trás. Ele balançou em um arco largo e lindo de vermelho e dourado, e junto com ele, rios de sangue foram puxados para trás também. E então ela balançou para frente. O sangue já havia recuado ao redor dela, tornando-se uma foice que expandiu sua lâmina até correr quilômetros de distância. E ainda assim, não diminuiu o arco de seu golpe nem um pouco. A Terra Celestial nem sequer registrou o que aconteceu. Em um momento, ela estava tentando se despertar, e no momento seguinte, ela congelou. Seu corpo estremeceu e então ela desmoronou em 2 pedaços, incapaz de lutar por um instante sequer. Uivos furiosos começaram a ressoar pelo mundo. Leonel apareceu ao lado de Aina num piscar de olhos, e então pressionou uma mão para baixo, pegando o cadáver. Por mais que ele quisesse usar e surgir agora, depois de ver o quão difícil era com Shanghai, ele sabia que não conseguiria escapar. A única maneira de seguir em frente era pegar o agora, correr e então, esperançosamente, lidar com isso no futuro. Hora de sair daqui o mais rápido possível. Leonel deu um sorriso para Aina, pegou sua mão e então começou a fuga. O mundo estremeceu e Leonel olhou para trás para encontrar um enorme olho castanho que parecia uma explosão de bronzeados, marrons e pretos rodopiantes que surgiram do chão. Na verdade, desse ponto de vista, parecia que o próprio mundo era o corpo da criatura. Leonel sentiu todos os seus cabelos ficarem em pé. Essas terras celestiais, quão profundas eram suas águas exatamente? Naquele momento houve uma força que prendeu Leonel e Aina, e ambos ficaram congelados no lugar. Leonel estalou a língua, sentindo-se infinitamente impressionado. No entanto, embora pudesse sentir o perigo da situação por algum motivo, ele apenas se sentiu calmo. Respeito e persistência. Quando ele pisou pela primeira vez neste caminho, frequentemente, respeitar algo vinha com ele ondas de medo e apreensão. Foi isso que o levou a ser mais afiado, a ser melhor, ou então ele poderia perder sua vida no próximo instante. No entanto, agora ele não sentia medo. Ele podia sentir a força da Terra Celestial, ele a respeitava, mas ela ainda era incapaz de diminuir seus passos. Quando ele decidia que faria algo, ele o faria. Respeito não precisava significar que ele temia algo. E assim a razão pela qual ele mais odiava esse caminho desapareceu no ar como finas nuvens de fumaça. A garganta de Leonel ecoou com um estrondo baixo, e um sorriso se espalhou por seu rosto. Desculpe, grandão. Minha esposa e eu usamos este lugar como uma pequena escapada de férias, mas já nos divertimos. Então vamos embora agora. Capítulo 2982. O coração de Leonel palpitou e seu poder real surgiu. Com uma onda de poder, seu corpo tremeu uma vez e 10 estrelas apareceram em suas costas enquanto um pequeno pedaço de terra carmesim surgiu sob seus pés. Leonel olhou para seu chamado mundo da destruição sem palavras. Antes, ele se estendia por quilômetros. Mesmo quando ele lutou contra Shanghai, ele se estendia por pelo menos algumas centenas de metros. Mas agora, era tão pequeno que ele mal tinha espaço para seus próprios 2 pés. Foi só depois de segurar a cintura de Aina e tomá-la em seus braços, sem mencionar deixá-la ficar em pé sobre seus pés, que ele finalmente conseguiu espremer os 2 para dentro. Leonel tossiu limpando a garganta. É só um pouco tímido. Aina olhou para o pequeno pedaço de terra, revirando os lábios enquanto tentava conter uma risada. Está tudo bem, ela disse, é completamente normal. No momento em que ela disse essas palavras, ela não conseguiu mais se segurar e caiu na gargalhada. Ela riu tanto que lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto e cobrir o peito de Leonel. Leonel ficou sem palavras. Você não está rindo um pouco demais? É só um pouco de ansiedade de performance, droga. Isso só fez Aina rir mais ainda. Sua voz ecoou pelo mundo e ninguém imaginaria que eles estavam no meio de uma situação de vida ou morte. Leonel pigarreou novamente antes de acenar para o mundo da Terra Celestial. Ok, como você estava? Tchau. Usando seu mundo de destruição para se libertar da pressão da Terra Celestial, Leonel e Aina desapareceram do mundo, entrando no vazio novamente. Atrás deles,
Um rugido antigo ecoou, mas a voz soou um pouco estranha. Era como se essa pessoa não estivesse acostumada a ficar furiosa e, como resultado, o tom de sua voz não correspondia exatamente ao que ela estava tentando dizer. Suficiente. No entanto, uma voz calma veio logo depois e pareceu acalmar tudo. Naquele instante, o mundo voltou à calma. Mas... não. Ele entrou no vazio e ganhou a habilidade de viajar através dele. O que? Era preciso saber que viajar pelo vazio era praticamente impossível. Mesmo se você tivesse força dos sonhos, teria que estar pelo menos no estado ídolo antes que você pudesse tentar fazer tal coisa, e mesmo assim seria apenas em curtos períodos de tempo. Era preciso lembrar que o vazio era um verdadeiro lugar de nada. Não havia leis, nem forças, nem conceito de cima e baixo, tempo e espaço nem sequer existiam propriamente. A única maneira de ir do ponto A no vazio até o ponto B era tendo coordenadas. Era por isso que as coordenadas dos mundos incompletos eram tão supremamente valiosas e não eram coisas que pudessem ser compradas com apenas um pouco de dinheiro. Claro, também havia tesouros de alta classe que poderiam ajudar você a fazer isso, mas eles eram raros até mesmo no reino dos deuses. Mas também era precisamente porque o reino dos deuses tinha esses tesouros que a maioria dos mundos incompletos que foram encontrados por eles. Mas agora a antiga Terra Celestial estava dizendo que Leonel havia adquirido essa capacidade, e pelo contexto de suas palavras, não parecia tão simples quanto depender de um tesouro para fazê-lo. E claro, não era. Leonel estava contando com seu status de estrela sábia e ordem sábia do mar para fazer isso. Pode-se dizer que mesmo que ele não fosse o especialista número 1 do mundo em viajar pelo vazio, ele no mínimo, não tinha páreo em sua dimensão e além disso, provavelmente não havia mais do que algumas centenas acima de sua dimensão que pudessem sequer começar a se igualar a ele nesse aspecto. Contanto que você desse tempo para Leonel escapar e entrar no vazio, você o perderia. A única maneira de combater isso era se certificar de que você ficou na cola dele o tempo todo, mas mesmo assim, você ousaria? Se você matasse Leonel no vazio, como você voltaria? Até mesmo gente como Vilovin teve que escolher um lugar para emboscar Leonel porque era o único lugar de onde ela tinha confiança para retornar. Então o que fazemos? Nossa localização foi exposta, e tenho a sensação de que esse jovem só queria nos atrair. Então devemos obedecer. O quê? Não podemos fazer o que ele quer. Isso não seria uma perda? Não há outra escolha. Se não formos, ele retornará com um plano muito mais sinistro. Então deixe-o retornar. Não estávamos prontos dessa vez, mas se ele ousar dar um passo. Não, ele é inteligente demais para isso. Quando digo que ele retornará, não quero dizer literalmente. Tudo o que ele tem que fazer para arruinar as coisas para nós é expor a localização deste mundo. É impossível para ele ter usado seus sentidos para encontrar este mundo. Isso significa que ele tem que estar ciente da formação que nós montamos, e ele também sabe o propósito dela. É por isso que ele ousa fazer isso. Ele está essencialmente nos usando. Os terras celestiais ficaram em silêncio. Eles sabiam que uma vez que adicionassem seu mundo a essa formação, seu esconderijo perfeito teria uma fraqueza a ser explorada. Mas o que eles não esperavam era que o primeiro a ver através disso seria um pirralho humano e não os inimigos para os quais eles estavam se preparando todo esse tempo. Parece que nossa raça celestial da Terra ficou em silêncio por muito tempo. Despertem sua perspicácia, irmãos e irmãs. Está na hora? Sim. Descelem-se. Hoje, o mundo será lembrado de nosso poder. E no futuro, eles se lembrarão dos nomes dos terrores primordiais. Capítulo 2983. Leonel exalou um suspiro depois que ele e Aina conseguiram escapar. Os terras celestiais eram realmente uma raça monstruosa, mas era exatamente por isso que ele tinha que correr o risco. Somente se eles participassem do caos, aconteceria o suficiente para que ele pudesse tirar vantagem da situação e escapar desse problema que todos estavam enfrentando. Ele só precisava de tempo para crescer, precisava de tempo para ficar parado o suficiente para finalmente atingir seu potencial máximo. Quando esse tempo chegasse, ainda seria necessário lidar com todo esse absurdo. Ele podia encher a barriga da esposa com crianças, conversar e rir com os irmãos o dia todo e reclinar-se na cadeira. Quanto ao fim da existência, quem se importava? Alguém deveria viver para sempre, afinal? Esses deuses que eram todos obcecados em estender suas vidas eram patéticos. Aqueles que eram mais obcecados em se beneficiar do mundo agora e deixar o problema para seus descendentes eram ainda mais patéticos. Embora Leonel tenha dito isso, foi apenas um pensamento casual. Ele nunca tinha se preocupado com a Estrela do Norte e o fim da existência em primeiro lugar. Mas talvez fosse porque era difícil se importar com isso quando havia 1 milhão de coisas tentando tirar sua vida todos os dias. Além disso, ele era jovem. Mesmo que ele dissesse que estava bem com a morte, ele provavelmente ainda sentia que poderia viver para sempre. Quando ele estivesse envelhecendo, ele ainda se sentiria o mesmo. Era difícil dizer. Mas em um caso raro, Leonel realmente não se importava com seus pensamentos, e ele também não os amarrava com lógica. Era como se ele finalmente estivesse livre. Ele não precisava tirar uma balança para considerar cada pequena coisa. Para onde vamos agora? A intenção de batalha de Aina ainda estava acesa, mas Leonel apenas riu. Minha pequena guerreira súcubo, não há inimigos por perto. Abaixe a arma. Aina olhou feio para Leonel, mas ainda corou um pouco. Talvez ela estivesse realmente ansiosa demais. Era só que enquanto Leonel estava fora se divertindo, ela estava presa meditando por dias a fio. Era irritante e frustrante, mas ela também sabia que entre os dois, ela tinha o caminho mais rápido para a melhoria porque seu caminho era menos complexo e ela também não estava lutando contra seus demônios internos. Por mais que Leonel quisesse protegê-la, ela não queria protegê-lo. Leonel riu. Precisamos esperar um pouco. Temos que dar tempo para as sementes crescerem, ou então tudo não teria sentido. Então o que você quer fazer? Aina perguntou, confusa. Meus sentidos estão mais aguçados agora. Acho que posso encontrar meu terceiro mundo incompleto. Deve haver um pequeno impulso agradável com isso.
A cabeça de Aina se inclinou para o lado. Algo a fez sentir que Leonel não estava dizendo tudo o que estava pensando, mas, ao mesmo tempo, ele se sentia um pouco diferente. Desta vez, não parecia que ele estava escondendo coisas para ganhar vantagem sobre alguém, mas sim porque ele não estava a fim de falar sobre coisas tão insignificantes agora que eles finalmente tinham um tempo sozinhos. Tudo bem, ela disse com um sorriso. O campo de batalha era realmente caótico. Na verdade, pode-se dizer que era muito pior do que Leonel havia descrito. Naquele momento, Elysium estava de pé contra um gigante que tinha uma cabeça tão grande e alta que estava envolta em nuvens. Correntes chacoalhavam ao redor desse gigante, e estava claro que ele não conseguia trazer toda a sua força sob as restrições do reino semideus. E ainda assim, não parecia importar nada porque sua aura era muito opressivamente poderosa. Os descendentes de Minerva não parecem ter aprendido com a história. Este gigante falou suavemente, mas o mundo retumbou. O sol no céu pulsava como se pudesse se estilhaçar a qualquer momento, e se não fosse pela presença de Elysium, o exército de corujas já teria se rompido em uma chuva de sangue. Ousar matar os descendentes da minha raça do vazio, realmente ousado. O olhar de Elysium tornou-se penetrante. No momento em que esse gigante membro da raça do vazio apareceu, ele sabia que as coisas tinham dado errado. Não apenas errado, mas mais uma vez, Leonel os havia empurrado para o centro da tempestade. Ele nem tinha certeza de como explicaria esse assunto. Por um lado, ele era orgulhoso demais para tentar explicar rapidamente agora que Leonel devia ser o responsável. Isso não era só por causa do orgulho dele, mas porque ele era inteligente o suficiente para saber o que aconteceria agora. Agora que a raça do vazio tinha ido tão longe, eles não iriam embora agora. Eles usariam esse momento para acabar com as corujas também. Afinal, eles não queriam que outro poder ascendesse ao reino dos deuses também. Então o que aconteceria se ele explicasse rapidamente que era Leonel agora? Ele não só prejudicaria o momento das corujas, mas também não o salvaria dessa situação. Nesse caso, havia apenas uma escolha que um líder inteligente e astuto faria. Ele não só não conseguia explicar, como também tinha que levar o crédito por isso. Dessa forma, ele mostraria aos corujas atrás dele que eles não tinham nada a temer, mesmo diante de tais monstros. Eles já tinham dado um passo além do ponto sem retorno. Só havia um caminho a seguir agora. Ou suas corujas se levantariam e teriam sucesso de maneiras que nunca tiveram antes. Ou teriam seu legado realmente destruído aqui e agora. Elysium levantou uma mão, e o som de um uivo de espada perfurou os céus. Uma lâmina dourada pousou em sua mão e suas asas bateram uma vez, enviando uma tempestade espacial em todas as direções. A Minerva não precisa consultar a raça do vazio quando mata. Boom! Capítulo 2984. Em todos os reinos semideuses, cenas semelhantes estavam acontecendo. Mais uma vez, eles tinham jogado direto nas mãos de Leonel. Não importava o quão enfurecidos estivessem, eles sabiam que não havia retorno. A ancestral nova bateu suas asas poderosas, delicadas penas vermelhas e douradas caindo dos céus, deslizando pela terra e marcando o chão abaixo. Ela enfrentou um membro imponente da raça do vazio também, mas ela falou palavras não muito diferentes da cabeça da raça coruja. Na verdade, ela era ainda mais autoritária. Seu olhar era penetrante, e sua voz ainda mais cortante. Desde quando as bestas divinas precisam pedir permissão à raça do vazio? Morram. Um raio de força de fogo concentrado saiu do bico dela, e era como se ele tivesse se tornado o centro do mundo. Não importava de onde você olhasse, parecia que o tempo e o espaço tinham se distorcido, fazendo parecer que o raio estava vindo direto para você. Aqueles que olharam diretamente para ele e eram inimigos das brasas celestiais encontraram seus olhos queimando. Antes que pudessem reagir, seus cérebros foram carbonizados até virar cinzas. Quanto aos aliados das brasas celestiais, eles se viram sendo abastecidos e fortalecidos, seus corações se encheram de orgulho e sua força atingiu um novo patamar. Hoje a verdadeira força brasa retornaria. Antes de sua queda, pode-se dizer que ela foi a força de fogo número 1 que havia, mas ela sempre esteve ligada às dimensões das brasas celestiais. Com sua queda, ela também caiu. Logo, ela sofreu uma mutação, tornando-se a Coração de Brasa Force, que era bem conhecida como uma das 10 melhores forças de fogo, mas não era nada comparada à antiga Força Brasa. Parecia que os celestiais da Terra não eram os únicos com selos em sua força. Diante de um bloqueio durante esses últimos passos, o ancestral da Brasa Celestial decidiu não mais se conter. Era a hora das bestas divinas retornarem. Elas apagariam a maldição caída de sua herança. O líder dos inválidos variantes estava sentado em seu trono, olhando para o céu. Ele não se moveu, mas havia uma fúria profunda escondida em seus olhos. Ao contrário dos outros, ele estava acostumado demais com essa manipulação. Ele já tinha experimentado isso muitas vezes em sua vida. Os Azuras dos Sonhos. Era um labirinto irritante para ser pego, onde você sabia que estava preso em um esquema, e ainda assim não conseguia sair dele, não importa o quanto tentasse. Não havia como escapar dele. Mesmo que você soubesse que estava sendo usado, você tinha que simplesmente aceitar alegremente. Todo esse tempo, os homens besta estavam assediando seu mundo incompleto, mas ele escolheu permanecer paciente. Mas foi também por causa dessa paciência que ele nem percebeu que seus outros mundos inválidos tinham sido sistematicamente eliminados um após o outro. Mesmo assim, ele escolheu segurar sua raiva e sua língua. Ainda não era hora de ser tão excessivo em suas ações. Ele tinha sido tão paciente todo esse tempo, e o cerne de sua força ainda estava aqui, e no entanto agora essa mudança havia acontecido. Os homens besta por algum motivo tinham se tornado mais fervorosos em suas ações.
Ele não sabia o porquê, mas preferia se matar do que admitir que não tinha nada a ver com Leonel. Ele definitivamente fazia parte disso, sem dúvida. Esta variante inválida certamente estava correta. A razão pela qual os homens besta estavam agindo assim agora era que, comparados às outras raças divinas, eles eram ainda mais fáceis de manipular. Tudo que Leonel tinha que fazer era vazar informações para eles de que estavam competindo com Silvas e que 2 deles já tinham morrido. No momento em que obtiveram essa informação, eles não apenas pediram reforços, como também não se contiveram nem um pouco. Quem não sabia que competir com os Silvans por um mundo incompleto era praticamente um sonho de tolo? A melhor chance deles era lidar com um par de juniores, mas agora que eles tinham morrido, eles certamente mandariam monstros de verdade para baixo. Os homens besta não eram muito inteligentes no geral, especialmente se comparados aos silvestres, mas eram inteligentes o suficiente para saber disso, e definitivamente inteligentes o suficiente para saber que os veteranos da raça silvestre não eram o que eles queriam enfrentar. No final, este patriarca dos inválidos variantes e mestre do Apex não teve escolha a não ser suspirar e se levantar do trono. Parecia que ele também teria que sujar os tornozelos nessas águas turbulentas. O garoto era ainda mais cruel que um Azura dos sonhos, mas ele certamente se lembraria disso. Todo o reino dos semideuses parecia estar seguindo a música de Leonel, mas o que eles não sabiam era que Leonel estava longe de estar acabado. Enquanto ele passava um tempo de qualidade sozinho com sua esposa, em busca de seu terceiro mundo incompleto, também havia mudanças ocorrendo no território da raça bárbara. Havia uma razão pela qual Leonel conseguiu ficar longe da bolha humana e não se envolver muito. Não era só porque ele estava se usando como distração, mas também porque ele tinha a raça bárbara na corda bamba. Logo, seria revelado que o patriarca dos inválidos variantes era um inválido da raça bárbara, algo que deveria ser absolutamente impossível. Nesse caso, o que eles seriam capazes de fazer? Era do interesse deles que esse variante inválido morresse antes que outros descobrissem, mas eles também foram completamente incapazes de encontrá-lo. Ele havia escapado do controle deles há muito tempo, mas agora, Leonel tinha aquela localização. Se a raça bárbara quisesse, eles não teriam que ser obedientes. Agora, de repente, o que deveria ter sido uma parceria igualitária tornou-se completamente desequilibrada, e não havia mais nada que eles pudessem usar contra Leonel. Afinal, Leonel já estava sendo caçado pelo mundo inteiro. Que informação eles poderiam divulgar que pudesse prejudicá-lo? Capítulo 2985. Leonel cruzou o cosmos com Aina, seus pensamentos desconhecidos para todos, menos para ele. No entanto, sua boca parecia estar em outro mundo completamente, falando fluxos de bobagens contínuas com sua esposa, como se o mundo inteiro não o quisesse morto. Aina podia dizer que Leonel tinha algo em mente, mas também estava satisfeita por ele não parecer sobrecarregado por isso. Sua calma não era fingida, e isso a deixava se sentindo à vontade. Ela havia alcançado há muito tempo o ponto de confiança pura e absoluta em seu marido. Não havia necessidade de se preocupar com mais nada quando ele estava por perto. Dias se passaram assim, mas eles ainda não encontraram o que Leonel estava procurando. No final, Leonel realmente retornou ao cubo segmentado. Quanto à razão, eram seus irmãos. Eles estavam acordados agora. Leonel sentou-se na frente deles. A formação rochosa aqui era bem enigmática, mas também era pacífica. As pedras antigas estavam cobertas de musgo, tornando-as confortáveis para sentar. E no momento havia um número exato delas que eram necessárias. Era como se essa região tivesse sido criada especificamente para elas. Como vocês todos se sentem? Leonel perguntou com um sorriso. Ele encontrou cada um dos olhares deles, e ele podia adivinhar o que eles estavam pensando, mas ele não os expôs. Como eles poderiam ser felizes? No passado, eles costumavam ser capazes de ficar no mesmo campo de batalha que Leonel, mas agora, parecia que eles nem eram dignos disso. Eles estavam carregando esse fardo por um longo tempo. Toda vez que pareciam ver os passos de Leonel à frente deles, eram jogados de volta à realidade assim. Eles não relaxaram nem um momento, mas Leonel simplesmente melhorou rápido demais. Olhando para o sorriso brilhante no rosto de Leonel, porém, por algum motivo, eles se sentiram em paz. Geralmente, depois de serem esbofeteados assim, Leonel vinha com o rosto cheio de culpa e pesar. Mas dessa vez, a situação parecia ser completamente diferente. James estalou a língua. Pelo menos um de nós está feliz. As palavras aliviaram consideravelmente o clima e algumas risadas ecoaram. Leonel sorriu. Já prometi a vocês que ajudaria a melhorar muitas vezes antes, mas falhei todas as vezes. Pare, Joel cortou Leonel balançando a cabeça. Seus olhos castanhos profundos pareciam ressoar com uma cor âmbar quando ele encontrou o olhar de Leonel. Você já fez o suficiente por nós. Não há necessidade disso. Honestamente, estou ficando um pouco cansado disso. Joel suspirou, balançando a cabeça. Quantos recursos Leonel já havia investido neles? Eles até ganharam um método dimensional perfeitamente adequado para a raça humana além disso. Eles tentaram o melhor que puderam, mas não foi o suficiente. Isso era apenas uma diferença de talento. Se eles não conseguiam superar seus limites mesmo com a ajuda do tablet da vida, então isso só podia significar que eles eram inúteis. Foi difícil, mas Joel já tinha tomado uma decisão. Leonel precisava parar de desperdiçar recursos com eles. Se ele tivesse voltado todos aqueles recursos que usou para todos os outros e os tivesse focado em si mesmo e em Aina, quão vastamente diferentes as coisas seriam. Talvez ele já estivesse batendo na janela da 7ª dimensão. Isso era algo que todos eles concordavam. Se continuassem arrastando Leonel para baixo, eles inevitavelmente acabariam sendo os únicos a matá-lo no futuro. E diferentemente de Leonel, eles não teriam habilidade para reanimá-lo. Leonel não respondeu a isso imediatamente, olhando para eles um por um. Quando viu que não era que eles estavam resignados, mas sim que estavam fazendo o que achavam ser melhor para ele, seus olhos não conseguiram deixar de lacrimejar um pouco.
Ele nunca havia demonstrado tanta emoção diante de seus irmãos antes, mas naquele momento, ele se sentia tão completamente livre que seus pensamentos mais íntimos estavam à mostra. Havia uma grande pressão sobre Leonel antes disso. Ele tinha carregado tudo sozinho, e não conseguia nem passar tanto tempo com seus entes queridos quanto queria por causa disso. Embora ele ainda os chamasse de irmãos, quantos anos se passaram desde que ele verdadeiramente e intimamente entendeu o tipo de pessoas que eles eram? Muito longo. Sua mente ainda se apegava a versões deles quando ainda eram adolescentes. Mas agora eles eram homens crescidos que tinham experimentado mais anos de vida do que ele mesmo. Era difícil aceitar, mas mesmo com os 10 anos que ele havia perdido na zona do Deus do Mar, ele ainda era mais jovem que todos eles. Este mundo separou uma e outra vez, mas isso estava bem. O que mais doía era que mesmo quando estavam juntos, não conseguiam ficar juntos de verdade. Eles estavam divididos não por tempo e espaço, mas por força e status. E esse era o pior tipo de destino para uma amizade. Joel ficou surpreso com as lágrimas nos olhos de Leonel. Embora não caíssem, ele sentiu seu coração tremer. Ele cometeu um erro? A decisão deles foi apenas mais uma forma de abandonar Leonel? No entanto, quando ele queria dizer alguma coisa, qualquer coisa, Leonel sorriu em meio às lágrimas. Não, a culpa é realmente minha. Sou tão inútil que não consegui pensar em um método em todo esse tempo. Suas expressões tremeram. O que aconteceu com Leonel? Você não pode? Você está me fazendo sentir como uma bagunça encharcada, James falou com os olhos vermelhos. Gordo, diga alguma coisa. Ele deu um tapa nas costas de Rai para incitá-lo, mas isso só fez com que os soluços reprimidos no corpo de Rai vazassem. Lágrimas caíram como uma cachoeira e ele virou um olhar cruel para James. Seu gigolô loiro, não vou te perdoar por isso. Leonel não conseguiu conter o riso em meio às lágrimas não derramadas. Deixe-me terminar primeiro. Eu não consegui, até agora. Capítulo 2986. Os irmãos de Leonel olharam para ele, mas como esperado, eles ainda estavam um pouco hesitantes. Eles realmente não queriam que Leonel desperdiçasse tanto com eles novamente. Parecia apenas um ciclo perpétuo que sempre levava ao fracasso. Primeiro, eles acabariam em problemas que somente Leonel poderia consertar. Ele então os salvaria, então prometeria torná-los mais fortes. Então eles seriam deixados para trás novamente porque, apesar do número de recursos que ele gastou neles, era tudo inútil. Eles não conseguiam acompanhá-lo. Então, eles acabariam em apuros novamente e só poderiam esperar para serem salvos. Essa era a situação difícil que eles tinham que enfrentar, e era algo do qual não conseguiam escapar mesmo quando queriam. Leonel balançou a cabeça e se levantou. Desta vez, será realmente diferente. Suas lágrimas pareciam ser queimadas por um calor ardente. Vamos, Joel, você é o primeiro. Todos eles saíram do cubo segmentado ao mesmo tempo. Quando eles apareceram, eles estavam em um vazio sem fim. Eles não conseguiam ver ou sentir nada. Puta merda, que porra é essa? Capitão, você nos drogou ou algo assim? Franco olhou para suas mãos, sentindo-se desorientado, mas de alguma forma parecia que elas estavam em um mundo distante, embora estivessem bem na sua frente. Leonel sorriu. Eles chamam esse lugar de vazio. As leis da física são disparadas aqui, então é difícil dizer qual caminho é para cima e para baixo. Mesmo se você tentar andar para frente, pode acabar andando para o lado por acidente. Joel piscou, olhando para frente com os olhos semicerrados. O que é aquilo? Um mundo incompleto, disse Leonel com um sorriso. Eles ficaram surpresos novamente. Que nível de poder Leonel havia alcançado para ser capaz de casualmente encontrar algo assim? Me siga. Leonel os trouxe para dentro e quase instantaneamente, eles foram atacados pelo regulador. As correntes se quebraram antes mesmo de poderem tomar forma no corpo de Leonel, mas quando se tratava de seus irmãos, eles eram incapazes de lutar contra tal coisa. Dito isso, eles também eram muito mais fracos em talento e força do que Leonel e Aina. Como tal, sua reação foi muito menos significativa. Depois de alguns grunhidos, eles conseguiram aguentá-la. Sua carne foi dilacerada e seus ossos rangeram, mas no final, eles foram capazes de se manterem de pé. O que você acha? Leonel perguntou a Joel. Do grupo, Joel foi quem recebeu menos críticas, mas isso definitivamente não foi porque ele era o mais fraco deles. Foi porque Leonel escolheu este mundo para ele. Joel olhou em volta depois que Leonel fez sua pergunta e pareceu perceber as mesmas coisas. Nas leis deste mundo, ele podia sentir uma nitidez infinita. Sem nem mesmo ver uma única pessoa neste mundo, ele podia dizer que eles deviam estar cheios de mestres da lâmina. Cada uma das pequenas leis parecia estar perfeitamente alinhada com ele. Leonel sorriu. Então, de repente, ele bateu as palmas das mãos, soltando um rugido. Uma pressão violenta surgiu dele, e todas as estrelas do seu mundo incompleto pareciam ouvir. Uma após a outra, suas energias começaram a se conectar, formando um céu que abalou seus corações. Vocês todos têm praticado limpeza dimensional, certo? Leonel perguntou com um sorriso. Era uma pergunta superficial. Ele já sabia que a resposta era sim. Mesmo assim, Joel e os outros assentiram. É hora de ele ser útil para algo além de limpar e aumentar suas capacidades de acumulação de força. Bum! Uma natural force art foi completamente formada em todo o mundo incompleto. Então, a figura de Leonel brilhou e ele apareceu atrás de Joel, pressionando uma palma em suas costas. Joel sentiu-se quase entrando em colapso quando uma grande quantidade de poder começou a se concentrar nele. Foco, disse Leonel. Naquele momento, os olhos de Leonel começaram a brilhar com uma luz violeta diabólica. Assimilar? Bum! Uma coroa de ouro e violeta apareceu acima da cabeça de Leonel. Ao mesmo tempo, ventos violetas esvoaçantes apareceram. Às vezes, eles apareciam como rajadas de vento, mas em outras vezes, eles se transformavam em borboletas, libélulas e partículas de luz. Era a imagem da beleza. Veias saltaram por todo o corpo de Joel, e ele sentiu como se um universo tivesse explodido em sua mente.
Uma única estrela apareceu nas costas de Joel, e ela até tinha anéis como Saturno. No entanto, esses anéis ecoavam com o som de lâminas afiadas, cortando o espaço como se fosse uma folha de papel sem valor. Bum, 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 bum. A aura de Joel disparou e ele entrou na 9ª dimensão em um único salto. Levou várias dezenas de minutos até que a comoção se acalmasse. No final, o grupo apareceu de volta no vazio e Joel ficou ali com os olhos fechados. A aura que ele emitia fez os outros estremecerem. Parecia que eles estavam observando a forma de uma besta adormecida. E então essa fera de repente abriu os olhos. Uma lâmina afiada voou através do vazio, desaparecendo na distância num piscar de olhos. Joel olhou para seu corpo com espanto, sentindo como se tivesse acabado de vivenciar algo que era completamente irreal. Nada daquilo fazia sentido algum. Leonel sorriu. Tinha funcionado. Limpeza dimensional foi a base perfeita para a destruição final? No entanto, quem disse que destruição era a única base que você poderia usar para praticar esse método? Normalmente não haveria como pegar um atalho desses, mas Leonel não tinha a assimilar? Essa habilidade de potência absoluta dos Falques até permitiu que ele desse a Tolliver o potencial de uma besta do infinito. Então por que ele não poderia usá-la para ajudar seus irmãos a alcançar um novo nível também? O problema era que Tolliver era capaz de fazer isso porque tinha a fundação necessária, sem mencionar a ajuda de uma estrela vital inteira. Mas seus irmãos normalmente não fariam isso, exceto pelo fato de que limpeza dimensional existia. E então veio a cereja do bolo. Como ele agora era um sábio da Ordem do Mar, ele não só podia viajar pelo vazio, mas também encontrar os mundos incompletos perfeitos para seus irmãos. Ele não conseguiu encontrar o que precisava, mas isso não significa que esses últimos meses foram desperdiçados. Capítulo 2987. Dessa vez, Leonel não deixaria nenhum único de seus irmãos para trás. Ele já havia decidido que mesmo que tivesse que carregá-los escada acima, um por um, colocando-os nas costas, ele o faria. Leonel não acreditava realmente que seus irmãos não tinham talento. Entre eles, havia vários gênios. Arnold era um gênio da força universal. Ele havia dominado níveis mais altos muito antes de Leonel, e a única diferença entre os dois era que Arnold havia tomado um caminho errado por falta de orientação, enquanto Leonel teve sorte de desbloqueá-lo durante sua batalha com Leonel. Naquela época, Arnold não sabia que você poderia ter uma forma ubíqua de força universal porque ninguém falava sobre isso. Como tal, ele sempre focou sua força universal em suas palmas até que Leonel lhe ensinou que outra rota poderia ser tomada. Foi somente depois disso que ele conseguiu começar a seguir o caminho certo. Então havia Alan. Ele sempre foi classificado como número 1 na classe deles, apesar do fato de Aina e Leonel estarem naquela classe. Claro, Leonel e Aina sempre foram focados em outras coisas. Leonel não conseguia trazer material de estudo de volta para as Ilhas Paraíso, enquanto Aina vinha treinando obsessivamente desde que era jovem. Mas isso não diminuiu nem um pouco as opiniões de Leonel sobre Alan. Isso porque se eles estavam focados em outras coisas, Alan também não poderia estar? Alan sempre foi obcecado por malhar e estar meticulosamente vestido. Esse tipo de coisa tomava boa parte do seu dia e em circunstâncias normais, teria precedência sobre qualquer outra coisa. Mesmo que ele tivesse passado mais tempo com os estudos do que Leonel e Aina, sua inteligência não estava muito longe da deles. Drake estava literalmente criando sua própria força de armas, abrindo caminho por um caminho sem precedentes e que nunca havia aparecido antes. O índice de habilidade de Rai permitiu que ele criasse desde as forças terrestres mais fracas até as mais fortes. James literalmente criou seu próprio fator linhagem. Não importa onde você olhasse entre seus irmãos, você poderia encontrar monstros. O problema era que no final, quando eles tinham que ser comparados a Leonel e Aina, não só faltava sorte, mas eles ainda faltavam talento também. Aina tinha clarividência para guiá-los em cada passo do caminho, e o corpo de Leonel era abastecido com tantos talentos que literalmente, um de seus principais problemas ao longo de sua jornada era ter muitos caminhos a seguir. Leonel não acreditava que estava elevando os inúteis, e mesmo que fossem realmente inúteis, ele não se importaria. Neste mundo, ele já havia decidido que tipo de pessoa queria ser. Aquele Leonel que tinha aspirações elevadas de se tornar um rei, não havia desaparecido. Ele apenas havia sido suprimido por um lado muito mais sombrio de si mesmo, uma metade que preferia assistir o mundo queimar. Mas agora ele tinha feito as pazes consigo mesmo. Ele entendeu que não era um monstro lá no fundo. Ele entendeu que nem tudo precisava ser decidido por quem tinha a lógica mais forte. Às vezes, você podia fazer as coisas simplesmente porque queria fazê-las, simplesmente porque elas te faziam feliz. Leonel demorou muito para perceber isso. Por que seu eu futuro estava tão resignado? Porque, apesar do fato de ter a maior lógica e uma força tão forte que nem mesmo a Estrela do Norte podia fazer nada sobre ele, ele estava tão triste, era porque ele tinha perdido tudo. Ele não tinha pais, nem esposa, nem irmãos, nem família. Então qual era o sentido no final? Mesmo que ele tivesse força para existir perpetuamente, por que não morrer junto com todo o resto? Talvez fosse isso que seu eu futuro realmente queria que ele visse, mas ele estava cego demais por seu próprio orgulho para sequer se importar em notar. Ele estava apenas obcecado em superar seu eu futuro, para ser capaz de realizar o que ele falhou em simplesmente empunhar uma força maior. Mas no final, ele seria levado pelo mesmo caminho. Então, ele se encontraria encarando o cano da Estrela do Norte, assim como ele fez todas as outras vezes. Desta vez seria diferente? Ele não sabia. Mas o que ele sabia era que se ele fosse morrer, seria em um campo de batalha com seus irmãos.
Se ele fosse se desesperar, ele faria isso com eles ao seu lado. Se ele fosse desistir, seria quando todos eles dessem seu último suspiro juntos. Essa era sua convicção, e dali em diante, ela marcaria o caminho que ele seguiria. Assim, Leonel começou a ir de mundo incompleto para mundo incompleto. Todos eles tinham sido marcados por ele nos últimos meses, e cada um era absolutamente perfeito para o irmão que ele escolheu. Toda vez que se fundiam com um, eles entravam na nona dimensão em um único salto, mas não era só isso. Suas constituições, eles evoluíram para um novo nível também. Era difícil dizer com um olhar se eles eram mortais, semideuses ou deuses. Só Leonel sabia que eles ainda eram mortais. Na verdade, poderia até ser dito que sua constituição havia regredido. Mas quando chegou a hora, e Leonel começou a despejar recursos em seus mundos e eles também tenderam à conclusão. Sua força alcançaria um reino inteiramente novo de uma só vez. Quando isso acontecesse, ele e seus irmãos seriam capazes de andar pelo mundo completamente desimpedidos. O time azul real estaria de volta. No passado, toda vez que eles pisavam juntos no campo, o outro time estremecia. Agora seria a mesma coisa. Só que o campo tinha mudado um pouco. Desta vez, seria um campo de batalha sangrento. Capítulo 2988. Leonel cumpriu sua palavra. Seus irmãos não conseguiam nem acreditar no tipo de força que corria em suas veias. Mas não era tão simples assim. Leonel nem mesmo os acrescentava particularmente. Era como se ele tivesse enquadrado seu potencial e os feito ver o quanto disso eles tinham trancado dentro deles, limitado apenas por sua criação e problemas persistentes que permaneceram de sua juventude. Cada um deles ganhou 3 coisas principais quando se fundiu com o mundo incompleto. A primeira foi uma nova fundação. Leonel não aumentou a força deles. Ele usou e assimilar para refinar suas fundações, forçando-os a desenterrar seu potencial máximo. Com assimilar e limpeza dimensional como fundação, ele basicamente reformulou tudo que eles já haviam conquistado por conta própria, melhorando. Como tal, eles sentiram como se quase nada tivesse mudado, e ainda assim como se tudo tivesse mudado. O segundo foi a iluminação. Por meio da arte da força e das consciências dos humanos ou de outras raças, dentro do mundo incompleto, parecia que seus cérebros estavam constantemente disparando sinapses. Eles estavam apenas ligando subconscientemente coisas que nunca pensaram em combinar no passado, e isso os deixou verdadeiramente chocados. Isso era simples para Leonel. Tudo o que ele precisava era de acesso ao plano dos sonhos do mundo e aos métodos do orbe esquecido. Quando ele conectou as estrelas do mundo incompleto e formou a arte da força natural que a refinou em poder, ele sempre adicionou algo especial ao núcleo daquela arte da força natural. Esse algo especial permitiu que seus irmãos se conectassem com todas as mentes das espécies vivas no mundo incompleto e então usassem um orbe esquecido em seus insights para fazê-lo parecer como se fosse deles. Os insights de uma única pessoa em um mundo incompleto eram escassos e podiam ser bem fracos. Em muitos casos, eles podem até mesmo te levar para o caminho errado. Mas havia um fenômeno na psicologia que notava que se pessoas suficientes agissem juntas para tomar uma decisão, sem serem influenciadas umas pelas outras, a maioria geralmente decidia a favor do caminho correto. Claro, em um mundo como este, era impossível para os seres não terem influência uns sobre os outros. Afinal, eles estavam todos usando praticamente os mesmos métodos de avanço e os mesmos caminhos. Mas a diferença era que eles estavam separados por tantos mundos, domínios, quadrantes, galáxias e coisas do tipo, que quando todos se juntavam, era efetivamente a mesma coisa que não ser influenciado. Além disso, por causa das ações do orbe esquecido, os insights não pareciam os insights de outras pessoas. Em vez disso, pareciam os insights de seus próprios irmãos. Como tal, eles não aceitariam algo que fosse completamente contraditório aos seus pensamentos anteriores, a menos que houvesse uma razão muito boa para isso. No final, eles acabaram tendo vários avanços em suas forças, mesmo enquanto viajavam por aí. Quando estavam juntos assim, eles normalmente estariam conversando e brincando. Mas dessa vez, eles estavam todos olhando para o espaço em branco. Se não fosse por Leonel pastoreando-os como ovelhas, eles já teriam se perdido no vazio sem fim, sem um jeito de voltar. No entanto, Leonel não os interrompeu, sorrindo o tempo todo como uma criança na manhã de Natal. O último deles foi Drake. Drake era o mais difícil porque ele estava bem a caminho de criar sua força de arma, mas como era uma aventura solo, era impossível encontrar um mundo que o ajudasse com isso. No entanto, Leonel tinha outra ideia inteiramente para Drake. Em vez de ajudá-lo a criar seu caminho, por que não apenas dar a ele a suplementação de que ele precisava para aperfeiçoá-lo? Graças a isso, Leonel acabou pousando neste mundo incompleto. Era um mundo de usuários de técnica ocular muito parecido com aquela garota de cabelo rosa que Leonel conheceu durante as seleções do mundo completo. O número de atiradores, arqueiros e besteiros neste mundo era obsceno. Pode-se dizer que mais de 70% de toda a população dependia de tais métodos de ataque. Era um mundo que Leonel tinha pensado em absorver, pois isso o ajudaria muito também, e também aconteceu de ser o último dos mundos que ele encontrou durante sua viagem com Aina. Mas foi também porque ele encontrou este mundo que sua paisagem dos sonhos despertou e lhe deu a ideia de fazer isso. No momento em que ele viu este mundo, aquela centelha de relâmpago conectou os outros mundos que ele tinha visto e ele sabia o que tinha que fazer. Essa é para você. Vá em frente. Leonel bateu as palmas das mãos e seus olhos brilharam. Ele pressionou uma mão nas costas de Drake e tudo se agitou e mudou. Drake sentiu a onda repentina de iluminação atingi-lo em ondas e naquele momento, o vazio tremeu e retombou. Constelações se formaram nos céus e a realidade rangeu. Em um local distante, o campo de batalha do ídolo tremeu mais uma vez. Mas sob sentidos atônitos que podiam sentir vagamente o que estava ocorrendo naquela região, uma nova estátua estava sendo formada. Leonel sentiu como se a aura de Drake estivesse prestes a explodi-lo, mas sua armadura divina apareceu e seu olhar se afiou.
Um após o outro, trajes militares pretos e mais bolsos do que Leonel conseguia contar se formaram no corpo de Drake. Então as armas começaram a aparecer. 2 armas de calibre .50, estilo Desert Eagle, apareceram em seus quadris, um longo rifle de precisão apareceu em suas costas. E então veio a armadura corporal, placas pretas que cobriam seu peito, um de seus ombros, seus joelhos e sua canela. Um redemoinho dourado de luz o cercou e uma violenta tempestade de força disparou. Então aconteceu. Foi um par de olhos que fez o coração de Leonel tremer e estremecer. Ele nunca tinha visto um antes, mas de alguma forma tinha certeza do que era. Um ídolo. Drake havia se tornado um deus. Puta merda, Leonel xingou. Acho que me saiu um pouco bem demais. Drake pulando o estado de criação e o estado de Dharma para formar um ídolo era uma coisa. Como os deuses reagiriam a um deus estando no plano inferior e da raça humana era completamente diferente. Mesmo assim, Leonel caiu na gargalhada, sua cadência estrondosa de alguma forma combinando com o ímpeto do avanço de Drake. Quem se importava? Ele já não tinha irritado o mundo de qualquer maneira? Ele ficaria feliz em ajudar mais um pouco. Capítulo 2989. Drake olhou para si mesmo, atordoado. Ele também não esperava que tal coisa acontecesse, e francamente ele sempre pensou que seria o último a atingir a divindade, se é que a atingiria. Honestamente falando, Drake sempre teve um pequeno complexo de inferioridade. Ele estava com esses caras há anos, mas sempre como reserva de Leonel. Ele só entrava em jogos quando era uma derrota total, e ele nunca teria o direito de começar até que Leonel se formasse primeiro. No entanto, antes que ele tivesse a chance de brilhar por conta própria, a metamorfose surgiu logo após o último jogo de Leonel, então ele nunca teve a chance de ver seu verdadeiro potencial. Dito isso, Drake nunca guardou ressentimento por isso. Ele sempre se sentiu seguro e protegido ao lado de Leonel. Se não, ele teria se transferido para outra escola onde poderia ter tempo de jogo em vez de perseguir Leonel a cada passo do caminho. Foram anos de paciência, anos vivendo na sombra de Leonel, e agora ele de repente floresceu de uma forma que nunca havia esperado antes. Olhando para seu corpo, ele sentiu como se tivesse força para destruir o mundo com um olhar casual se quisesse. Relembrando várias memórias, todos que ele já temeu ou não ousou lutar de repente se tornaram tão insignificantes quanto formigas aos seus olhos. Foi bem e verdadeiramente a primeira vez que ele experimentou algo assim. E ainda assim, em vez de rir para si mesmo, ele imediatamente se virou e deu um grande abraço em Leonel. Leonel tossiu surpreso, todo o ar do seu corpo saindo numa torrente. Porra, novato. Você vai me matar. Drake riu, mas não parou. Na verdade, ele riu tanto que lágrimas escorreram pelo seu rosto. Leonel sorriu e deu um tapinha em suas costas. Ele nunca tivera um discípulo antes, mas francamente Drake provavelmente seria a coisa mais próxima. Era engraçado porque Leonel era apenas um pouco mais velho, uma diferença de idade que não tinha mais sentido agora que Drake tinha realmente experimentado mais vida do que ele. Mesmo assim, ele estava feliz que Drake estava feliz. Drake sempre foi o irmão mais novo do grupo. Ele era mais reservado do que Alan e raramente brincava como os outros faziam. Leonel sempre notou isso, mas era difícil para Leonel dizer algo para mudar isso. Afinal, havia algumas sombras das quais as pessoas tinham que sair sozinhas. E desta vez, parecia que Drake havia feito isso com sucesso. Foi então que uma pressão de arrepiar o coração desceu de cima. O olhar de Leonel tornou-se penetrante, mas quando ele olhou para os céus do vazio, era na verdade apenas um decreto. A confusão apareceu no rosto de Leonel, mas tinha pouco a ver com o assunto real do decreto. Um pergaminho verde-dourado se desenrolou nos céus e uma pressão poderosa desceu. No final, o conteúdo era o esperado. Deu a Drake alguns dias para colocar seus negócios em ordem e então vir para o reino dos deuses? Caso contrário, ele seria caçado por toda a força da raça Ambrix. A raça Ambrix era outra raça do reino dos deuses que Leonel havia aprendido. Eles eram assassinos especialistas e provavelmente alguns dos personagens mais temíveis de toda a existência. Das raças humanoides, eles eram os mais parecidos com os Rapax, tendo corpos que não pareciam humanoides, mas eram muito mais alienígenas por natureza. Esta raça não tinha formas corpóreas e tinha uma prática estranha de se prender a tesouros, muitos dos quais eram máscaras. Frequentemente, os Umbrix podiam ser encontrados flutuando por aí como máscaras sem rosto. Alguns deles escolheram máscaras tão grandes quanto mundos inteiros, dando-lhes auras mais imponentes do que as próprias estrelas. Era quase cômico de certa forma, porque quando Leonel lia sobre eles, ele não conseguia deixar de pensar no Mágico de Oz. Claro, se outros soubessem que ele tinha feito os Umbrix de bobos, eles não agiriam em seu nome, porque os Umbrix certamente o matariam por conta própria. O verdadeiro medo dos Umbrix foi visto quando eles deixaram aquelas máscaras flutuantes deles. Eles eram criaturas sem substância e forma. A realidade não parecia segurá-los e eles entravam e saíam das dimensões com facilidade. Eles eram a única raça existente que os reguladores não pareciam conseguir detectar. No entanto, Leonel só conseguia pensar neles de uma maneira: os cães de colo da raça do vazio. A verdade era que por mais poderosa que a raça Ambrix soasse, elas eram existências incrivelmente frágeis. Dessa forma, elas eram muito mais como sábios do que Deus crianças. Os Umbrix eram incrivelmente sensíveis à força estelar, tanto que isso poderia ser considerado uma fraqueza fatal. Segundo, sem uma âncora eles não poderiam viver mais do que alguns dias, na melhor das hipóteses. Essa âncora sendo, é claro, suas máscaras. Terceiro, eles não podiam lutar batalhas físicas. Eles eram conhecidos como assassinos silenciosos, mas isso era apenas porque todas as suas batalhas ocorriam dentro de sua glabelas etérea. Então parecia que você morria silenciosamente, quando na realidade era tudo menos isso. Quarto, eles não podiam usar forças que não lhes foram concedidas por suas âncoras. A única exceção era se estivessem em sua glabela etérea.
Então, eles seriam capazes de roubar suas afinidades e usá-las para si mesmos. Essas criaturas que o mundo tanto temia, poderíamos dizer que eram a criatura que Leonel menos temia. O decreto brilhou e tremeu. Então, um raio de luz desceu em direção a Drake rápido demais para que alguém reagisse. Estava claro que ele estava prestes a ser marcado, mas Leonel de repente levantou a mão e uma luz pulsou dele. Bang! O pilar desapareceu e runas vermelhas furiosas se espalharam. Leonel não pareceu notá-las porque ainda estava pensando em algo de antes. Por que esse decreto parecia tão similar à habilidade do fator de linhagem do poder do imperador? Capítulo 2990. Não era só a forma que era o problema. Havia pergaminhos de todos os tipos, em todos os lugares. Leonel obviamente não faria uma observação tão superficial. O problema real era que a aparência, a sensação, as runas, tudo sobre isso era basicamente idêntico. Era como se tivessem copiado e colado a habilidade diretamente da tábua dourada do poder do imperador. Uma das habilidades mais fortes do Falx fator de linhagem de Leonel era, Édito do Imperador, ele podia usá-lo para estabelecer uma lei ou regra em uma determinada região e forçar todos dentro do alcance da habilidade a obedecê-la. Ele não usava a técnica há muito tempo por dois motivos principais. O primeiro era que ele estava tentando esconder seu fator de linhagem, poder do rei, e obviamente não podia usar suas habilidades abertamente. Mas o segundo motivo era muito mais importante agora que ele não estava mais perdendo seu tempo e tentando escondê-lo. Ele tinha habilidades mais úteis. Édito do Imperador. Era ótimo, mas a maioria das leis que ele mudaria poderiam ser alteradas mais facilmente quando ele usasse o universo. Afinal, essa técnica permitia que ele mudasse as leis fundamentais do mundo ao redor com facilidade, e tinha mais flexibilidade porque, em vez de mirar em uma região inteira, ele poderia mirar apenas em si mesmo, apenas em um oponente, ou até mesmo apenas em um ataque ou uma medida defensiva. A beleza de Universo era que ele dependia da Universal Force e de sua compreensão do reino da constelação para ativar. Então exigia muito menos resistência de sua parte, enquanto que para Édito do Imperador, ele geralmente precisava usar uma grande quantidade de força dos sonhos. Claro, isso não significava que Édito do Imperador era inútil. No final das contas, o Universo só tem 5 habilidades principais: atrito, velocidade, momento, forma de onda e dobramento. Édito do Imperador não tinha tais limites. Mesmo se ele quisesse banir a cor vermelha, ele poderia facilmente fazer isso. No entanto, no final das contas, o Universo era a técnica muito mais conveniente para ser implantada de forma consistente. Na verdade, a resistência do Édito do Imperador pode ser bem menor se eu usá-lo em sinergia com meu mundo de destruição. Pode valer a pena explorar novamente se as circunstâncias forem adequadas. Leonel balançou a cabeça e reorientou seus pensamentos. Ele ainda estava enfrentando algo bem interessante agora. Poderia ser que os deuses estivessem fazendo uso das habilidades da família Falx? Ou seria que esse era mais um exemplo da família Falx criando uma técnica observando outra coisa? Leonel não tinha muita certeza do que era, porque parecia que poderia ser qualquer um dos dois. Mas sua intuição lhe disse que a resposta para essa pergunta era, na verdade, bem interessante. As runas vermelhas nos céus continuaram a se espalhar, mas Leonel respirou fundo e seu mundo de destruição se formou. Seus irmãos imediatamente sentiram que eram apoiados por algo que poderia sustentar os céus, mas Leonel não conseguiu evitar xingar sobre o quão pesado Drake era. Sua experiência no mundo celestial da Terra lhe disse que definitivamente havia existências que poderiam suprimir seu mundo de destruição, mas mesmo sem tentar resistir, a existência de Drake por si só fez Leonel sentir que seu mundo de destruição estava prestes a entrar em colapso, e isso apesar do fato de que eles estavam parados no vazio agora. Entretanto, os olhos de Leonel ainda brilhavam com uma luz violeta intensa, como se ele não sentisse a dor que sua alma sentia. Édito do Imperador, uma coroa apareceu bem acima da cabeça de Leonel e um pergaminho de folhas violeta douradas se desenrolou. Era tão reflexivo quanto o metal e as palavras que apareciam dentro dele eram de uma escrita antiga que parecia se estender até o início do próprio tempo. As runas vermelhas colidiram com uma barreira quando tentaram invadir o mundo da destruição de Leonel, e então surgiu uma onda de poder do rei. Bum! As runas dos Éditos colidiram e então explodiram. O mundo virou caos e pela primeira vez, o vazio pareceu ganhar cor. Entendo. O vazio é desprovido de leis, mas os decretos as introduzem. Não é de se espantar que o vazio pareça ter vida agora. Em vez de tornar o decreto do reino dos deuses mais fraco, ele aparecer aqui na verdade o tornou várias vezes mais poderoso. Dito isso também tornou Leonel muito mais poderoso. Num piscar de olhos, as runas vermelhas foram esmagadas e tudo desapareceu. Bem, está resolvido. Leonel se afagou e assentiu, sentindo-se satisfeito. Ele realmente não esperava que Drake se tornasse um deus. Essa foi uma surpresa agradável, e provavelmente também seria uma para seus inimigos? Bem, talvez não tão agradável. Leonel sorriu, olhando para os irmãos. Ele provavelmente poderia fazer isso pelos outros também, mas agora ele só se importava com eles. Quanto ao resto, isso viria no devido tempo. Mas por enquanto, ele ainda não havia terminado com seus irmãos. Olhe para aquele sorriso idiota e comedor de merda no rosto dele. Protejam seus crisântemos, rapazes. Quem sabe o que ele pode pedir em troca? Leonel engasgou com a respiração e lançou um olhar furioso para James. Guarde suas fantasias de merda para você. James pressionou uma mão no peito. Meu, iluminação a gás não fica bem em você. Leonel zombou. Com tantos buracos pelos quais você passou, quem sabe se você se cansou das mulheres e quer tentar algo novo. Desta vez foi a vez de James engasgar. As risadas começaram e só muito tempo depois é que a brincadeira finalmente parou. Mas tenho mais uma coisa. Leonel assentiu seriamente.
James pressionou as mãos contra a bunda como se quisesse proteger alguma coisa. Leonel tentou um chute, mas uma barreira o bloqueou. Você deveria ter pedido o pagamento primeiro. Agora você não pode mais me controlar, James disse com um sorriso de escárnio. Infelizmente, suas palavras não duraram muito antes de ele ser mandado voando. Droga, Leonel. Leonel riu. Eu já tinha preparado a última coisa, mas não podemos deixar de combinar com nosso irmãozinho, podemos? Leonel jogou fora a ideia que teve. Dessa vez, eles teriam que ir em sets combinando com Drake. Está na hora de alguns uniformes legais. Ao mesmo tempo, a notícia disto foi retransmitida de volta ao reino dos deuses, agitando outra tempestade. Fazia gerações desde a última vez que alguém conseguiu evitar o decreto. Na verdade, a última vez que isso aconteceu foi, também um humano. Capítulo 2991. O som de tecido sendo colocado no lugar ecoou, depois veio o barulho do aço preto. Leonel estava vestido com um traje militar preto, seus pés adornados com pesadas botas pretas, seu peito, um único ombro, seus pulsos e joelhos cobertos de aço preto, e um conjunto do que pareciam óculos de visão noturna pendurados em seu pescoço. Em seus quadris era possível encontrar um par de pistola, e em suas costas, havia um longo rifle de precisão que parecia assustadoramente semelhante ao de Drake. Com um pulso, o uniforme pareceu se unir, e um eco de força ondulou enquanto os pedaços de aço preto pareciam ressoar uns com os outros. Naquele momento, apesar do fato de haver apenas alguns pedaços espalhados pelo uniforme, parecia que ele havia formado uma armadura de placas inteira. Todos os seus irmãos usavam o mesmo uniforme, com pequenas mudanças aqui e ali. O rifle sniper de Joel foi substituído por uma glaive. Os de James e Milan foram substituídos por escudos pesados. Os de Alan tinham discos metálicos revestidos em conjuntos de 6 e vários tamanhos. As variações eram numerosas, mas a coesão não podia ser subestimada, especialmente quando as ondulações dos uniformes se conectavam e pareciam formar um domínio entre todos eles. A guerra. A voz de James quebrou completamente a atmosfera sombria. Nada legal, Rai lançou-lhe um olhar furioso, apenas para esbarrar em um escudo. Ei, você acha que é o Cap ou algo assim? Rai estremeceu, sentindo como se sua perna estivesse pegando fogo. James havia refletido toda sua força de ataque de volta, e isso quase tirou seu joelho do lugar. Seu bastardo loiro. Seus insultos estão perdendo o fio, Rai. James estalou a língua. Parece que uma certa moça drenou você até o último fio de cabelo. Rai tossiu, envergonhado também pelo seu próprio insulto. Risadas irromperam. Olhe para ele está apaixonado. Ele esqueceu o que é ódio, ele quer ser um bom marido agora. O que você vai fazer agora, Rai? Você quer ser um bom pai também? Simplório. Foda-se todos vocês. Rai gritou, puxando uma Desert Eagle do quadril e liberando uma chuva de fogo. Todos riram e pularam para fora do caminho, mas ficaram chocados ao descobrir que a arma de Rai basicamente surgiu com uma força dourada. Quando Rai ganhou uma soberania, Leonel olhou para frente com um sorriso, dando uma piscadela para Drake. Drake riu também. A força de um ídolo não poderia ser subestimada. A força de um ídolo que tinha um lugar no campo de batalha do ídolo era ainda mais impossível de subestimar. A força de um ídolo que vinha diretamente de seu criador estava em outro nível completamente. Graças à presença de Drake, não era só Drake que podia usar força de arma. Ele era um deus agora. Ele podia facilmente conceder suas bênçãos aos seus seguidores. Não só todos eles tinham força de arma agora, mas eles eram o único grupo em toda a existência com força de arma. Eles basicamente tinham comandado a força para si mesmos. À primeira vista, isso não significava muita coisa, até você se aprofundar no assunto. As forças das armas eram o ápice das forças mais básicas do mundo. Por exemplo, força da espada combinava coisas como afiação, agilidade e outras semelhantes. Quando uma força de armas era invocada, você estava essencialmente se comunicando com a existência para completar esta formulação para você. Obviamente, quanto mais popular uma força de arma, mais difícil era reivindicar sua reivindicação. Era por isso que o campo de batalha do ídolo era tão importante, porque era essencialmente um lugar para lutar pela supremacia sobre essas leis menores do mundo físico. A essa altura, já estava claro qual era o ponto crucial da questão. Embora a força de arma também tivesse que compartilhar algumas de suas leis menores com outras forças das armas, ela também tinha combinações únicas de leis menores que ela mesma separou. Isso quer dizer que a força de arma, agora propriedade exclusiva deles, era praticamente a força mais fácil que eles manipulariam em toda a sua vida. Desde o início, eles já estavam em níveis de estado de vida de manipulação sem o menor esforço, e isso só porque Drake ainda não estava acostumado com seu novo poder. Com o passar do tempo, a força de arma se estabeleceria mais, e a fé de Drake cresceria. Então, ser priorizado por ele traria um impulso ainda mais exagerado. Mas isso não foi tudo. Os uniformes que Leonel criou dessa vez foram baseados em algo em que ele vinha trabalhando há muito tempo. Era um conjunto de uniformes que poderia fundir os esforços combinados de várias pessoas em um. Desde que viu aqueles projetos quando a zona do cataclismo desceu pela primeira vez, ele sempre colocou uma ou algumas de suas mentes para trabalhar nessa questão. Isso porque ele sabia que no futuro, a importância de tal coisa não poderia ser subestimada. O exército da raça do vazio enviado para cá não usava essas coisas. Mas isso também era porque eles eram arrogantes e provavelmente não eram o melhor que a raça do vazio tinha a oferecer. Mas e quando eles finalmente decidissem levar as coisas a sério? Não haveria como Leonel simplesmente varrer seus exércitos como se eles não fossem nada naquele caso, porque ele seria forçado a lutar contra seu poder combinado. O avanço de Drake permitiu seu próprio avanço. Ele teve um pensamento simples quando viu aquele par de olhos.
Se ele usasse o ídolo de Drake como núcleo de sua formação, quão poderosos eles seriam capazes de torná-lo? O fato de que eles poderiam usar força de arma foi apenas o primeiro aspecto. Havia muitos outros por vir. Leonel sorriu. James está certo. Vamos desencadear um inferno profano em um campo de batalha. Os garotos uivaram no ar e desapareceram do vazio, avançando em direção ao epicentro do caos na existência. Havia algo poético em levar rifles de precisão e pistola para o campo de batalha. Eles estariam representando a terra de verdade. Capítulo 2992. O campo de batalha era realmente caótico. Elisium rugiu com intenções diabólicas, sua espada e asas douradas cortando e arranhando a realidade enquanto ele enfrentava um deus gigante. A figura da raça do vazio que ele estava enfrentando era um verdadeiro monstro, uma existência da oitava dimensão que era poderosa além de qualquer comparação. Dizia-se que a verdadeira força dos métodos da raça do vazio não seria possível ver até que eles alcançassem a sétima dimensão, e isso era verdade. Até esse ponto, seus corpos eram muito frágeis e, como tal, bastante comparáveis aos humanos em tamanho. No máximo, eles poderiam ter 3 ou 4 metros de tamanho. Mas comparados aos seus ancestrais, que eram tão grandes quanto galáxias e tinham olhos tão grandes quanto quadrantes, eles eram muito inferiores. Essas limitações começaram a desaparecer no momento em que eles entraram na sétima dimensão, e normalmente de forma bastante direta. Era possível saber a força de um membro da raça do vazio apenas observando seu tamanho. Antes da sétima dimensão, todo o poder dos universos que eles engoliram foi suprimido e só poderia ser liberado incrementalmente. No entanto, à medida que eles se livravam dessa fraqueza e cresciam em tamanho, eles exibiam mais e mais desse poder em explosões singulares. Quando eles crescessem até o tamanho em que pudessem engolir mundos incompletos com uma boca aberta e esmagar mundos com um único sopro, saberíamos que eles eram verdadeiros monstros desenfreados. Myrkael era uma dessas existências. Embora estivesse longe de engolir mundos, seu tamanho não podia ser comparado aos outros. Quanto ao exército que ele liderava, havia vários membros da raça do vazio com tamanhos acima de 20 metros, e cada uma de suas ações, e cada golpe de foice, pareciam capazes de colocar o mundo de joelhos. Myrkael ficou um pouco surpreso que Elisium pudesse lutar com ele de frente, mas o que era mais surpreendente do que isso era o fato de que as corujas também estavam se segurando. Parecia que essas existências estavam escondidas muito mais profundamente do que ele poderia ter imaginado. O interessante é que essa também não foi a última das surpresas. Isso porque ele podia dizer que não apenas Elisium, mas todos os outros estavam apenas à beira de se tornarem verdadeiros deuses. Se eles pudessem apenas pisar no reino dos deuses, eles realmente dariam esse passo. Não era apenas uma questão de formar um ídolo, mas uma mudança na constituição desde sua própria fundação. Era difícil dizer qual era mais impressionante, mas ambos tinham quase o mesmo nível de dificuldade, embora de tipos diferentes. Formar um ídolo exigia uma grande quantidade de compreensão, enquanto mudar a constituição exigia uma grande quantidade de recursos, sorte e talento. Mas este Elisium parecia estar à beira de formar um Dharma, e ele estava igualmente à beira de formar uma constituição de Deus. Eles eram certamente um grande perigo. Myrkael zombou. Infelizmente para eles, eles nunca teriam tal chance. Myrkael tinha acabado de sorrir com desprezo quando sua expressão mudou. Os céus explodiram e uma fissura que parecia vidro quebrado e sonhos desceu de cima. De lá, um grupo de 10 saiu. Quase imediatamente, todos reconheceram a pessoa no centro, mas foi Drake que teve todos os olhos atraídos para ele. Como pessoas que eram deuses ou perto disso, era impossível para eles não notarem. Um deus verdadeiro, um ídolo verdadeiro. Tinha descido. Leonel sorriu. Ele sacou seu par de pistola e seu ímpeto aumentou. O som de armas sendo desembainhadas e de travas sendo recolocadas ecoou enquanto o campo de batalha parecia cair em silêncio. Vamos mostrar a eles do que nós, garotos terráqueos, somos capazes, disse Leonel. Ele mal havia conseguido pronunciar as palavras quando Milan rugiu. Diga olá para meu amigo. Uma chuva de balas douradas caiu dos céus, revestidas de uma poderosa energia de proteção. Elas rasgaram formações como se não estivessem ali e mataram os aparentemente mortais. Joel suspirou. Que vergonha! Arnold balançou a cabeça. Nós realmente não podemos levar esse cara a lugar nenhum. Rai também suspirou. A risada de Leonel ecoou pelos céus e ele desapareceu de repente. Ele apareceu no meio do exército de membros da raça do vácuo, com armas em punho. Ele cintilou diante de um membro da raça do vácuo, abrindo um buraco no peito deles com uma ponta da arma. Ele trouxe sua segunda arma, cruzando os braços e disparando uma segunda bala na cabeça de outro. Sua figura brilhou e desapareceu mais uma vez. Ele apareceu abaixo do pescoço de uma integrante da raça do vazio de 5 metros de altura e arrancou a blusa dela. Depois apareceu acima da cabeça de outra e arrancou. Ele não se divertia tanto assim há tanto tempo que parecia girar pelo campo de batalha. Cada tiro era um tiro, uma morte. A destrutividade da força de arma era diferente de tudo que Leonel já tinha visto de uma força de arma. Isso porque ela tinha uma certa explosividade que só poderia ser igualada por armas modernas, mas agora ela tinha sido amplificada para outro grau inteiramente. Leonel espartano chutou um membro da raça do vazio para longe dele, inclinando-se para trás e para fora do caminho de uma foice varrendo. Seus braços se espalharam enquanto ele abriu um buraco nas cabeças de 2 que se aproximavam dele pelo lado. Então, ele juntou as mãos e abriu 2 buracos no peito do membro da raça do vazio que ele tinha acabado de chutar para longe. Cada um de seus movimentos era suave e sem pressa. Ele nem precisava se preocupar em mirar em locais letais, e para Leonel, que já era um atirador de fazer o coração tremer, era como dar asas a um tigre. Leonel desapareceu novamente e apareceu alto nos céus.
Ele guardou suas 2 pistolas e então tirou o rifle das costas. Um membro da raça do vazio de 20 metros de altura já havia encurtado a distância e estava pronto para exterminá-lo. Mas então ele sorriu. O rifle de precisão foi encaixado e a força de arma pareceu formar um plano para ele se deitar. Bum! O mundo foi dividido em 2 por um raio de ouro e uma poderosa cabeça da raça do vazio foi lançada em uma chuva de estrelas e sangue. Capítulo 2993. Leonel soltou um assobio baixo, achando tudo muito chocante. De fato, força de arma era algo completamente diferente. A maioria das forças das armas só tinha força de penetração, mas a força de arma parecia estar disposta a liberar uma reação em cadeia no momento em que perfurava um corpo. Leonel só a usou por alguns segundos, mas tinha certeza de que essa força de arma era mais forte em termos de poder destrutivo puro. Era tão perfeita para sua destruição do mundo que ele se sentiu um pouco arrependido. Talvez ele devesse ter se esforçado mais para ajudar Drake a aperfeiçoar a força de arma anos atrás. Isso era algo em que Drake vinha trabalhando há muito tempo porque ele tinha um índice de habilidade de atirador, mas ele não tinha a força suplementar para se tornar um arqueiro. No final das contas, não importa quão boa fosse sua pontaria, ele sempre seria limitado pelo quão poderoso o arco que ele conseguia sacar. Além disso, ele não parecia ter afinidade natural com a força do arco que Leonel também tinha. Mas com força de arma, ele viu a esperança de consertar sua fraqueza. Isso consertaria todos os seus problemas de proeza ofensiva de uma só vez, e então, em vez de ser uma unidade de retaguarda de longo alcance, ele poderia até mesmo assumir a vanguarda. Mas Leonel também podia dizer que as armas que ele havia criado para fazer uso do ídolo de Drake estavam, na verdade, limitando-o, não ajudando-o. Isso não era porque os crafts de Leonel eram muito fracos. O problema era que o que ele havia criado era muito limitado. Foi somente após usar força de arma que Leonel percebeu algo chocante. O que Drake havia criado não era força de arma, por si só, mas provavelmente seria mais apropriado chamá-lo de algo como força da pólvora. Ele se concentrou nos elementos explosivos das armas modernas para que pudessem ser facilmente traduzidos de fator de forma para fator de forma. Seja uma arma, um rifle de precisão, uma metralhadora ou um lançador de foguetes. Força de arma poderia ser aplicado a todos eles. Quando Leonel percebeu isso, ele pareceu entender por que Drake levou décadas para chegar a esse ponto. Ele não queria apenas sacar algumas pistolas e acabar logo com isso. Ele queria desencadear o inferno profano no campo de batalha. Leonel olhou para cima e encontrou o olhar de Drake. O novato tinha um largo sorriso no rosto e Leonel não conseguia se lembrar de tê-lo visto tão feliz. E o campo de batalha falou muito sobre o motivo. Os meninos estavam simplesmente causando estragos. Joel balançou sua glaive em um amplo arco. Abençoado pela força de arma, cada golpe vinha com uma explosão, catapultando os inimigos em pedaços. Ele deu um passo e cortou uma cabeça que disparou para o ar e explodiu como uma granada. Então, aparentemente com olhos na parte de trás da cabeça, ele tirou metade da lança de sua glaive e mirou uma águia do deserto para trás, perfurando um buraco no crânio de um membro da raça do vazio. Franco e Arnold eram os 2 especialistas em combate corpo a corpo do grupo. Arnold tinha uma queda por palmas e Franco tinha recebido o índice de habilidade mais simples de todos, um aumento de força. Eles rolavam pelo campo de batalha como um par de tanques, suas palmas, punhos, chutes e joelhos despedaçando partes do corpo com uma explosão de força. Em algum momento um par de palmas apareceu nas costas de Arnold, formadas pela força universal. Mas em vez de usá-las para atacar como ele normalmente fazia, ele desembainhou suas pistolas e as jogou para cima e em suas mãos abertas. No chão, ele desencadeou um fluxo interminável de carnificina, enquanto nos céus balas choviam. Alan e Ray enfrentaram inimigos costas com costas, um deles uma massa esculpida de um homem e o outro apenas uma massa de um homem. E ainda assim sua letalidade era exatamente a mesma. As placas de prata presas às costas de Alan eram controladas por seu índice de habilidade de eletromagnetismo e giravam em direções diferentes, cortando cabeças em massa. Ele levantou suas águias do deserto, liberando uma chuva de balas. Muitos membros da raça do vazio tentaram se esquivar, mas encontraram pulsos de magnetismo vindos dos discos de prata que de repente alteraram os caminhos das balas e, às vezes, as fizeram explodir antes do tempo. Seu caminho de combate era completamente imprevisível, e às vezes os membros da raça do vazio bem longe na retaguarda que pensavam estar seguros de repente viam suas cabeças explodindo. Ao mesmo tempo, o estilo de combate de Ray era muito mais direto, mas sem dúvida ainda mais letal. O chão se partiu em pedaços ao redor dele, formando balas densas de alguns dos metais mais duros conhecidos pelo homem. Elas flutuavam ao redor dele, e de vez em quando ele tirava o pente da arma e elas flutuavam para dentro. Ele encaixava os pentes de volta no lugar e disparava uma saraivada de balas que frequentemente cortavam 3 ou 4 membros da raça do vazio de uma vez antes que eles finalmente ficassem sem munição. Jill estava acelerando pelo campo de batalha assim como Leonel. Ele deixou um rastro de relâmpagos carmesins sangrentos em seu rastro, movendo-se tão rápido que os outros nem conseguiam acompanhar com os olhos. Ele era um velocista no sentido mais verdadeiro, e em todo lugar que ele deixava raios, havia explosões em seu rastro. Milan e James ficaram costas com costas, ambos formando um domínio de defesas inacessíveis, mas da mesma forma, eles destruíram defesas como se elas não estivessem lá. De alguma forma, eles mutaram seu índice de habilidade a ponto de não serem apenas capazes de montar algumas das defesas mais fortes do mundo, mas também eram capazes de desligar as formações dos outros e identificar suas fraquezas como um todo. Em algum momento, eles até pareciam infectar essas formações como um vírus, e foi precisamente por causa deles que os membros da
raça do vazio não conseguiram combinar seus esforços. Leonel e seus irmãos não estavam trabalhando juntos nem um pouco e pareciam até mesmo estar colocando suas vidas em risco ao se separarem daquele jeito. E ainda assim, ninguém conseguia detê-los. Capítulo 2994. Foi uma carnificina total. E Leonel adorou. Fazia muito tempo que ele não se sentia tão bem num campo de batalha. Meninos, vamos encerrar. A risada deles ecoou pelo ar e eles apareceram de repente nos céus. Eles apareceram num piscar de olhos, e parecia que eles ainda iriam desaparecer num piscar de olhos também. Eles tinham conseguido exatamente o que queriam. Leonel não queria facilitar as coisas para as corujas. Ele os ajudou a limpar um pouco o campo de batalha, convenientemente reuniu alguns corpos poderosos da raça do vazio, e agora ele estaria partindo novamente. Boa sorte na sua luta, passarinho. Leonel acenou para Elysium, que ainda estava travado em combate com Mirkael. Talvez se você pedir gentilmente, ele te perdoe por matar o pequeno gênio deles. Ou talvez não. Os olhos de Elysium brilharam de raiva. A primeira vez que ele conheceu Leonel, ele sofreu uma perda. A segunda vez que ele conheceu Leonel, ele estava sofrendo mais uma. Parecia que não importava quais fossem suas realizações, ou que tipo de poder ele tinha, ele estava condenado a sofrer nas mãos de Leonel não importava o que acontecesse. Naquele momento uma aura furiosa surgiu à distância e Leonel olhou para ver que era, na verdade, Minerva. Suas asas de diamante rosa cortavam o espaço enquanto ela avançava, correndo em sua direção. No entanto, ele apenas riu. Seja obediente, mulher feia. Você sobreviveu da última vez porque o passarinho interveio, mas não pense que terá outra chance como essa tão facilmente. Você tem sorte que eu esteja de bom humor hoje. Droga, mulher feia? James piscou, olhando para Minerva. Não importava como ele olhasse, Minerva era uma das mulheres mais bonitas que ele já tinha visto, definitivamente no mesmo nível de Aina. Já que você não a quer, posso ficar com ela? Foda-se, Mila interrompeu. Você realmente acha que toda mulher do mundo está destinada a você? Talvez ela quisesse um homem de verdade. Milan deu um tapinha em sua barriga redonda. Se você conseguir pegá-la, gordo, eu me curvarei diante de você. É uma aposta. O que você vai me dar em troca? James sorriu. Você quer uma recompensa? Que tal eu te ensinar a usar camisinha para não ter que ouvir você gritar enquanto mija de novo? James ficou sem palavras. Leonel caiu na gargalhada. Parecia que ele tinha perdido muita coisa enquanto esteve fora. Ei, por que você está rindo tanto? James olhou feio para Leonel. Como eu ia saber que aquela mulher da raça das nuvens era tão suja? Eu não sei. Rai disse revirando os olhos. Talvez pelo fato de você tê-la encontrado em um beco. É lá que você encontra todos os bons. James protestou. Leonel estava rindo tanto que lágrimas escorriam de seus olhos. Tudo bem, tudo bem. Parece que se eu não contra-atacar, vocês vão realmente me achar alguém que é facilmente intimidado. James tirou um saquinho de sua decisão espacial. Dentro dele havia uma camisa branca selada a vácuo. Ele tirou sua blusa militar e então vestiu a camisa. Leonel engasgou quando viu a foto na frente. Não era ninguém menos que ele e Joel dormindo nos braços um do outro. Por que você não está rindo agora, hein? Continue rindo. Rai quase desmaiou no céu, praticamente tossindo um pulmão de tanto rir. O lábio de Leonel se contraiu. A única vez que ele ficou bêbado. Ele pensou que eles já tinham esquecido daquele incidente no planeta Lucknix. Mas não só não tinham, como tinham até mesmo selado a vácuo as camisas que Rai fez naquela época como se fossem uma peça temporal. Ria muito, Cap. Cadê as risadas? A essa altura, Minerva, que ainda estava correndo, estava tão furiosa que praticamente saía vapor de suas orelhas. Primeiro, eles tentaram dividi-la como se ela fosse algum tipo de peixe na tábua de corte, e agora pareciam ter se esquecido completamente de sua existência. Leonel soltou uma risada vazia e deu um tapinha no ombro de James. Engraçado, engraçado. Seria uma pena se... Opa! A camisa de repente queimou até virar cinzas. James olhou para baixo e balançou a cabeça com um suspiro. Que pena. Ainda bem que tenho outro. James calmamente pegou outro saquinho selado a vácuo. Por favor, pare. Não consigo rir mais. Todo o campo de batalha parecia ter se tornado uma completa zombaria. Os deuses e os semideuses nunca tinham experimentado algo assim antes. A raça humana, talvez além da raça dos anões, era a mais desprezada em toda a existência. Quando eles já tinham visto um grupo de humanos se comportando de forma tão descarada. Mesmo aqueles entre a raça humana que estavam entre os deuses do reino dos deuses tiveram que abaixar suas caudas e ser obedientes. E logo, aqueles deuses humanos provavelmente morreriam em pouco tempo também. Mas agora, enquanto lutavam por suas vidas, esses humanos riam acima deles como se não valessem nada. Eles pensaram que a raça humana só tinha Leonel e Aina, mas parecia que não era bem assim. Na verdade, isso parecia ser uma declaração. Não era apenas uma batalha, era um lembrete e um aviso ao mesmo tempo. A raça humana era a mais desprezada? Então por que tanto do medo deles vinha da raça humana? Porque parecia que eles tinham que suprimir a raça humana a todo momento se eles realmente não eram temíveis. Este momento foi como um tapa na cara de todos eles. A raça humana estava aqui para ficar, e muito em breve eles teriam que lidar com as consequências de enfurecê-los. Leonel olhou de volta para o campo de batalha e deu uma piscadela para eles. Então, ele acenou com a mão e fez um movimento para entrar no vazio com seus irmãos. Foi nesse momento que a situação pareceu mudar mais uma vez. Os céus explodiram. Mas desta vez, não foi apenas o mundo coruja que sofreu. Todo o dossel do reino semideus foi destruído e parecia preparado para se fundir com o reino dos deuses. Capítulo 2995. Leonel foi imediatamente pego de surpresa. Obviamente isso não era algo que ele havia planejado, e enquanto observava a cena se desenrolar, seus olhos não puderam deixar de estreitar. A quebra da barreira entre o reino dos deuses e os reinos dos semideuses pode ser vista como algo bom,
ou algo absolutamente terrível. A boa notícia era que ele já podia sentir as leis dos deuses invadindo. Ele podia sentir as forças mais claramente, ele podia sentir a si mesmo melhorando com uma velocidade muito maior. Ele podia até sentir que a supressão sobre Drake já havia afrouxado consideravelmente e só continuaria a fazê-lo conforme o tempo continuasse a passar. Além disso, o plano das corujas e dos outros poderia ser interrompido. Isso porque eles não precisavam mais se fortalecer para quebrar a barreira, porque a barreira já estava quebrada. Como tal, seus preparativos até agora eram mais do que bons o suficiente para controlar a situação e mover seus mundos para cima. Pode-se dizer que os que mais se beneficiaram com isso foram eles e sua aliança, pelo menos na superfície. Quanto aos problemas, eram muitos para contar. Se não houvesse mais uma barreira entre os mundos, então o plano de Leonel de usar as corujas e os outros como pano de fundo teria que ser jogado no lixo. Inicialmente, Leonel queria distrair o reino dos deuses com a ascensão das corujas e das bestas dos deuses caídos. Isso porque suas existências não seriam casualmente aceitas no reino dos deuses. Os deuses estavam obcecados em manter o poder, e eram especialmente mesquinhos com a forma como escolhiam fazer as coisas. Só o fato de o decreto ter aparecido antes de Drake dizia tudo o que precisava ser dito. Normalmente, alguém que formou um Dharma teria alguns meses, no mínimo, para colocar seus negócios em ordem e se preparar para ascender. Mas como Drake havia formado um ídolo desde o início, o reino dos deuses não tinha paciência para deixá-lo fazer nada. Como tal, eles basicamente ordenaram que ele viesse nos próximos dias. Embora, é claro, Leonel tenha ignorado isso. Se eles estavam tão indignados com Drake, é possível imaginar como reagiriam se outra família e raça inteira de pessoas ascendesse. Mas agora, se a conexão fosse formada assim, então não haveria como escapar da ira. Mesmo que funcionassem como uma distração por um pequeno tempo, era impossível que durasse muito tempo. Com a conveniência de cruzar agora, eles poderiam até mesmo dividir sua atenção para lidar com ele também. Isso era especialmente verdade considerando que a raça do vazio estava longe de ser a única raça que Leonel havia ofendido. Em seus pulsos, neste exato momento, não havia apenas um coração Sylvan, mas 2 deles. No entanto, isso ainda era apenas um problema. Leonel já havia pensado em métodos que ele poderia usar para combater isso. Ele ainda tinha os bárbaros à sua disposição, e com a passagem se abrindo agora, usar as raças semideuses para lançar o reino dos deuses em turbulência não era realmente tão difícil. As raças semideuses saberiam que esta seria sua melhor chance de ascender aos reinos dos deuses, e seria apenas uma questão do reino dos deuses escolher o que plantaram. Afinal, o reino dos deuses vinha suprimindo os reinos inferiores por tanto tempo, até mesmo eliminando suas gerações. Mesmo que os semideuses ainda não tivessem sofrido com esses abates, era apenas uma questão de tempo até que suas costas fossem pressionadas contra a parede também. O reino dos deuses pensava que eles eram todo-poderosos, então eles não consideravam tais coisas muito grandemente. No entanto, eles já tinham descontentado muitos poderes nos reinos inferiores. Havia uma razão para que houvesse tantas conspirações subterrâneas fermentando ao mesmo tempo. A existência já era um barril de pólvora pronto para explodir há muito tempo. Ninguém estava disposto a morrer, mas da mesma forma, ninguém estava disposto a se sacrificar para que outros vivessem. Se os deuses pensavam que esse status existiria por muito tempo, eles eram muito ingênuos. Naquele momento, um lampejo passou pela mente de Leonel e seu coração estremeceu. Poderia ter sido esse o propósito o tempo todo? Ele era a única pessoa inteligente existente? Como isso poderia ser verdade? Se ele conseguia ver, certamente havia outros que também conseguiam ver, e se havia outros que conseguiam ver, mas eles não estavam reagindo com muita força. A facção majoritária no reino dos deuses, de acordo com Elrion, é a facção neutra que só quer esperar as coisas passarem. E ainda assim, mesmo com a facção neutra sendo a maioria, o abate ainda foi aprovado. No passado, eu pensava que isso era porque eles tinham que forçar um acordo. Afinal, matar alguns mundos a cada poucas centenas de anos era muito melhor do que massacrar todos os planos inferiores de uma só vez. Mas, e se a facção neutra não for tão neutra assim? E se eles só quisessem uma razão melhor para bater? Ou talvez, eles tenham outros planos que eu ainda não vi concretizados. Quanto mais Leonel pensava sobre isso, mais ele percebia que esse provavelmente seria o caso. Era isso que o reino dos deuses queria. Uma onda para o reino dos deuses para que eles pudessem justificadamente matar grandes grupos de pessoas e estender a vida da existência enfraquecendo o fardo da Estrela do Norte. Da mesma forma, se seus inimigos viessem até eles em vez do contrário, então eles não apenas não teriam que enfrentar a supressão dos reinos inferiores, mas também não teriam que investir muito. E nesse tipo de situação, eles pareciam estar conseguindo exatamente o que queriam. Verdadeiramente sinistro, pensou Leonel. Infelizmente, isso ainda era muito mais que o primeiro e o segundo problema. Capítulo 2996. O terceiro problema que Leonel estava enfrentando aqui não era apenas o fato de que o mundo estava prestes a entrar em caos e que seus escudos convenientes não funcionariam mais, mas também era uma questão de algo que seu status evoluído da Ordem Estelar Sábia estava gritando para ele. Se esse fosse realmente o plano dos deuses, eles eram idiotas absolutos. As leis do reino dos deuses estavam vazando para os reinos inferiores, e o reino semideus parecia estar evoluindo à força sob seu poder. Parecia que em algum momento no passado, o reino dos deuses queria se expandir, mas o processo foi interrompido pelas potências dos deuses verdadeiros. Agora, o reino dos deuses estava atualmente se expandindo para o tamanho que queria em primeiro lugar. Os olhos de Leonel brilharam. Será que nunca foi para ver um reino semideus em primeiro lugar? Se isso fosse verdade, então essa situação era muito pior do que ele pensava. Não era apenas que os deuses pudessem começar um massacre, mas também era o caso de que o mundo inteiro poderia estar em perigo. Se essa barreira fosse quebrada, e agora houvesse uma nova onda de reinos divinos,
Isso significaria que a tensão na Estrela do Norte dispararia várias vezes. E se isso acontecesse, sem falar em enfraquecer a tensão e estender o tempo que restava, o que poderia ter sido contado em milhões de anos poderia se tornar apenas alguns milhares ou talvez até menos do que isso. Simplesmente não há. A cabeça de Leonel virou para o lado enquanto ele olhava para um determinado local e seu coração deu um pulo. Ao mesmo tempo, um pico selvagem de relâmpago surgiu em sua paisagem dos sonhos e ele sentiu sua respiração ficar um pouco pesada. A raça nômade, Deus Zoltene, deusa perene, o culto dos 3 dedos, a queda de Minerva, a ampulheta rachada de Plutus. Tudo veio à sua mente em uma inundação impetuosa e ele sentiu como se sua alma tivesse acabado de fugir de seu corpo. Os deuses foram enganados. Leonel percebeu tudo isso em um único salto. Seu rosto ficou sem cor, e seu batimento cardíaco ficou tão rápido que ele sentiu que poderia vacilar e parar de bater completamente muito em breve, apesar da força de sua constituição. Esse medo não era um medo normal. Era um que estava marcado na alma de Leonel. Isso porque não era apenas seu medo, mas o da existência. Ele podia sentir seu chamado mais claramente do que nunca, como se a Estrela do Norte estivesse sussurrando em seus ouvidos. Leonel já havia saído há muito tempo da sombra de seu antigo caminho da força dos sonhos de respeito e persistência. Agora ele ainda seguia o mesmo caminho, mas era muito mais refinado e especial do que antes. Ele não sentiria mais medo como sentia no passado quando pensava em respeitar algo. O fato de que ele sentia agora só poderia significar que esse assunto era muito mais sério do que ele havia percebido até então. Pode até ser o caso de que os deuses do mar só passaram a existir porque era a última tentativa da existência de se salvar. Se Leonel estivesse correto, então não importa o que a existência e a Estrela do Norte estavam no caminho da destruição. Era inevitável que o mundo minguasse e crescesse como a lua. Nada poderia criar o infinito e, pela mesma lógica, nada poderia existir para sempre. No entanto, isso não significava que a queda da existência neste caso fosse natural. A mente de Leonel voltou para a ampulheta rachada que Orion segurava em suas mãos. Era o armamento divino mais forte de toda a existência. Então como poderia quebrar daquele jeito? Claro, havia alguns detalhes disso que Leonel não sabia. Mas ele ainda podia confiar em sua própria experiência e memória. Quanto mais ele se lembrava da ampulheta, mais ele percebia que ela simplesmente não era o tipo de tesouro que poderia ser quebrado, e mesmo que fosse, deveria ser capaz de se autoconsertar. No entanto, por que a ampulheta não foi mencionada em nenhum lugar na história da Tábua da Vida? A mente de Leonel era uma bagunça confusa e estava achando difícil até mesmo se orientar. Havia um feixe tão confuso de pensamentos e experiências em sua mente agora que era difícil traçar um roteiro entre todos eles. O que ele tinha certeza era do fato de que a história das bestas divinas da criação sendo as vencedoras finais em sua batalha contra as bestas do vazio, poderia não ser necessariamente verdade. Na verdade, era possível que as bestas do vazio fossem mais inteligentes do que qualquer um havia dado crédito a elas. Capítulo 2997. A demonia era uma mulher com uma beleza difícil de descrever. Ela não se vestia de forma tão provocante quanto se poderia esperar de uma mulher com tal nome, mas também não parecia importar nem um pouco. Seus lábios de cereja acentuavam seus olhos violeta lindamente. Seu cabelo era como uma cascata de marrom com reflexos lilás. E seu vestido, preto como a noite, dançava lentamente ao vento como se repetisse as sombras de seus quadris balançando. Ela era uma mulher objetivamente perfeita em forma física, como se a existência a tivesse pessoalmente esculpido. Não havia uma mancha de idade em seu rosto, e ela parecia ser uma mulher que tinha acabado de atingir seu auge mais verdadeiro, não tendo um dia há mais de 25 anos. Embora ela não estivesse no centro do grupo, ela ainda era o centro das atenções, especialmente quando se considerava o toque de aura demoníaca que ela exalava daqueles chifres curvados em sua cabeça, que mais pareciam tranças de jade cuidadosamente esculpidas, e os fios de escuridão que cantavam ao seu redor. Seus lábios de cereja se abriram em um sorriso e naquele momento, a escuridão no céu pareceu clarear. Ela olhou para Leonel quase com amor, como se tivesse visto seu pequeno peão favorito e quisesse dar a ele uma pequena recompensa. Se Leonel não percebesse o que aconteceu até agora, ele seria muito idiota. O ato de enfurecê-lo através do uso do corpo de Fiora era obviamente tudo para este momento. As ações dos deuses depois daquele momento, enviando continuamente seus sentidos, sondas e exércitos, foram precisamente o que desestabilizou a barreira o suficiente para que não houvesse mais chance de conter o reino dos deuses. Mesmo quando a demônio saiu para salvar Fiora de ser morta por um certo variante rei inválido, essa também era sua maneira de se preparar para o futuro. Afinal, ela precisava de alguém que pudesse controlar para incitar Leonel a se expor. Fiora era a candidata mais fácil, pois era alguém que a demônio vinha manipulando desde que era jovem. Não havia hospedeiro mais perfeito para o trabalho. Claro, Leonel não sabia o que aconteceu entre o líder variante inválida e a demônio. Mas o que ele sabia era que o escopo do plano da demônio estava fora de seu alcance. Era impossível para ele ter total entendimento disso. Qualquer outra pessoa teria se sentido desesperada a essa altura. Como não poderia? Leonel era inteligente o suficiente para jogar o reino semideus inteiro na palma da mão, mas ele estava apenas jogando em um tabuleiro menor no meio do jogo muito maior da demonia. Enquanto ele estava ocupado brincando com semideuses e enfurecendo deuses, ele estava jogando nas mãos da demonia, permitindo que as peças finais se encaixassem. No final, ela conseguiu. Leonel praticamente conseguia sentir a Estrela do Norte se movendo rapidamente em direção ao seu fim. Quanto mais o reino dos deuses corrompia, o reino dos semideuses e o desenvolvia em direção à divindade, mais a existência envelhecia diante de seus olhos. No passado, Leonel nem se importava muito com o fim da existência. Ele estava mais preocupado em salvar sua família, seus amigos.
Ele queria que eles vivessem vidas felizes. Ele não era perfeito, e ainda era um jovem sujeito aos pensamentos de um jovem. Ele ainda sentia em algum lugar dentro de si que era praticamente imortal porque não havia sentido o verdadeiro envelhecimento antes. O que ele não esperava era que isso seria forçado a ser problema dele. No final, mesmo que ele não quisesse que fosse, a Estrela do Norte não tinha mais milhões de anos restantes. Parecia ter apenas alguns milhares, na melhor das hipóteses. E agora a mulher que ele mais odiava estava olhando para ele com aqueles olhos brincalhões e amorosos, quase como um pai dizendo ao filho que ainda não era hora de ele ser superado. No entanto, desta vez, Leonel não entrou em fúria. Ele ficou ali em silêncio, olhando para o céu. Ele não parecia mais incomodado pela demonia, porque aos seus olhos, ela eventualmente morreria a morte que merecia. Quanto ao tabuleiro de jogo dela, sua única força sobre ele era o fato de que ela tinha começado o jogo muito antes dele. Ele literalmente nasceu no tabuleiro de xadrez dela. Não havia nada que ele pudesse ter feito para escapar completamente, e se não fosse pelo sacrifício de seu pai, ele não teria nem o direito de começar seu próprio jogo em primeiro lugar, não importa quão pequeno fosse. Mas agora, ela havia exposto toda a sua mão para ele. Naquele ponto, havia algo mais a temer? Ele precisava se importar com essas coisas? Ela não teria escolha a não ser começar um novo jogo agora se quisesse enfrentá-lo, e dessa vez, não haveria vantagens a serem obtidas. Vendo a reação calma de Leonel, houve um lampejo de surpresa nos olhos da demônio, mas então aquele amor em seus olhos se tornou mais profundo. Ela o encarou como se estivesse olhando para um cachorrinho adorável, e sentiu a necessidade repentina de beliscar suas bochechas, enquanto outra intenção fermentava dentro dela. Ela era a mãe da raça Sonho Azura. Não havia ninguém neste mundo capaz de se igualar a ela em inteligência, nem os Sylvans, nem as bestas divinas da criação. Não havia sequer uma única existência comparável. Fazia muito tempo que ela não sentia qualquer tipo de pressão enfrentando alguém. Esse netinho dela ainda não tinha essa habilidade, mas ela conseguia ver um pouquinho de uma muda brotando dentro dela. Ou era uma muda? Era difícil dizer se tinha crescido além de suas expectativas ou não, mas isso a deixou ainda mais animada. Infelizmente, essa excitação não durou muito, pois ela soltou um suspiro. Bum! Os olhos dos terrores primordiais apareceram à distância. Capítulo 2998. Os céus balançaram e tremeram quando um terror primordial do tamanho de mundos apareceu. Foi só agora que tantas bolhas se fundiram em uma que finalmente se pôde ver a verdadeira majestade dessas criaturas. Era quase como se tivessem feito isso precisamente para que pudessem tirar vantagem de tal coisa. Parecia mesquinho e ridículo, mas de alguma forma Leonel sentiu que isso era uma grande parte da escolha deles. Quem queria passar a existência correndo no vazio só porque era grande demais para ser acomodado em qualquer mundo? Talvez se Leonel fosse tão grande, ele entenderia os sentimentos deles também. Mas ele também tinha a sensação de que as coisas não eram tão simples assim. Nem perto disso. Naquele momento, vários dos deuses que tinham descido do alto começaram a se curvar, incluindo a demonia. Ela não parecia relutante nem um pouco, mas conhecendo essa mulher, ela provavelmente estava disposta a fazer qualquer coisa por seus objetivos. Se ela pudesse ter não apenas um filho, mas dois por causa de seus objetivos, por que ela traçaria a linha de se curvar? Como tal, quando Leonel viu essa cena, ele não pensou muito sobre isso. O júri ainda não tinha decidido se a demônio era uma verdadeira seguidora de qualquer culto que fosse, ou se ela os estava usando como sempre usou sua própria família. Antes que muito mais do que isso pudesse acontecer, auras crescentes encheram os céus. As corujas que estavam à beira da divindade surgiram um após o outro. Nada poderia parar o ímpeto deles. O próprio ímpeto de Elysium levou embora um membro da raça do vazio com quem ele estava batalhando e Dharma se formou alto nos céus atrás dele. Era o reflexo perfeito de si mesmo, uma manifestação enorme que pisou forte dos céus acima e explodiu a terra. Ele soltou um rugido nos céus e veias saltaram por seu corpo. Um par de asas douradas se abriu atrás de seu Dharma e sua aura voou mais uma vez. Este era o Dharma, a manifestação de uma pessoa. Ao vê-lo nascer assim, Leonel percebeu o quão similar era a técnica das 4 grandes famílias. Poderia realmente ser o caso de que eles estavam replicando o Dharma através do uso dessa técnica? No entanto, um Dharma era apenas a imagem vaga de uma pessoa. Um ídolo era o que era considerado a verdadeira manifestação. O Dharma era como uma versão maior que a vida de si mesmo por um motivo. A única responsabilidade do Dharma era tornar a presença de alguém através das dimensões maior. Quanto maior a presença de alguém através das dimensões, mais força você poderia controlar e mais forte você se tornaria. No entanto, essa era apenas a forma, enquanto o ídolo era a essência mais verdadeira. Um Dharma tomava a forma de uma pessoa apenas porque essa era a maneira mais simples de replicar a força de uma pessoa para alguém que ainda não tinha realmente decidido o que era. No entanto, um ídolo era uma forma mais condensada disso. Não só exigia muito menos energia para invocar e usar como resultado, mas era várias vezes mais poderoso porque era mais focado. Essencialmente, em vez de reconhecê-lo como um humanoide, um ídolo era reconhecido como uma força própria, tornando a existência muito mais receptiva a ele. Leonel não pensou que veria a formação de um ídolo por um longo tempo, até que Elysium irrompeu novamente diante de seus olhos. Sua manifestação humanoide explodiu em uma chuva de luz e, de repente, um conjunto de espadas douradas na forma de um leque tomou forma. As espadas assobiaram em todas as direções antes de se concentrarem na forma de um par de asas que se fundiram com o próprio par de Elysium. Naquele momento, um pilar de luz penetrante se ergueu acima de sua cabeça e rasgou o véu para o reino dos deuses. A conexão entre os dois reinos se tornou ainda mais forte e o mundo rugiu. No alto dos céus, todos podiam ver. A estrela do norte pairava tão perto que parecia que poderia engolir o mundo inteiro a qualquer momento. Elysium não era o único a romper. Parecia que em todo o reino dos semideuses, mais e mais personagens que estavam se reprimindo floresciam de uma só vez.
Mesmo sem ir verificar, Leonel sabia que sua carta contra a raça bárbara era inútil agora. Eles certamente tinham especialistas próprios capazes de dar esse passo, e quaisquer acordos que ele tivesse feito com eles não estariam mais na mesa. Se fosse o caso, ele poderia sobreviver hoje para começar. Como se fosse uma deixa, uma mulher adorável apareceu ao seu lado. Aina deixou o cubo segmentado sozinha, sentindo que uma mudança havia ocorrido. Quando ela sentiu isso, seus olhos não puderam deixar de estreitar também. Ela olhou para Leonel e ele apenas lhe deu um leve sorriso. Bum! O terror primordial parou alto nos céus. Levante-se. Sua voz estava cheia de oceanos de tempo e vida, tão profunda e grave que vários em seu caminho através de avanços realmente falharam e morreram diretamente. O próprio sangue de Leonel corria como um oceano dentro dele e era preciso muito esforço só para fazê-lo parar. Essa pessoa era forte. Tão impossivelmente forte que ele nem sabia como quantificar tudo. Mesmo que não fosse pelo seu tamanho, ele se sentiria tão insignificante quanto uma formiga. Os deuses no céu se ergueram ao ouvir essas palavras, mas então Leonel sentiu seu peito explodir. Uma chuva de sangue saiu. Ele olhou para o peito apenas para descobrir que não era apenas um sentimento, mas era exatamente o que tinha acontecido. Quanto ao porquê, foi porque o terror primordial olhou para ele. Você tem o cheiro do meu povo em você. Leonel ficou ali enquanto seus irmãos e Aina olhavam horrorizados. Com um buraco sangrento no peito, ele sorriu um sorriso vermelho. Olhe minha barriga enquanto você está nisso. Eles estavam deliciosos. Capítulo 2999. Um silêncio severo caiu. Era como se o ar do mundo inteiro tivesse sido sugado. E ainda assim, no centro de tudo, Leonel estava com um rosto zombeteiro e um peito sangrando. Em um campo de batalha de deuses, ele estava realmente fora de lugar no momento. E ainda assim, de alguma forma, seu ímpeto não parecia perder para nenhum deles. Roubo de vida? Leonel tirou um pedaço de carne do cubo segmentado, um que era ainda maior que seu corpo. Ele exalava uma aura tão familiar que muitos não conseguiam deixar de sentir uma sensação de formigamento subindo pela espinha. Em um instante, o pedaço de carne ensanguentado caiu em uma pilha de cinzas, e o buraco no peito de Leonel, que deveria ser impossível de reverter com seu poder atual, desapareceu, deixando nada além de uma bagunça pingando sangue. O fato de Leonel ter falado tais palavras era uma coisa, mas usar os cadáveres da raça do terror primordial como se fossem recursos e não antigos companheiros dessa besta monstruosa era outro nível. No entanto, Leonel não parecia ter percebido o que tinha feito. Ele apenas agarrou o ar, seu equipamento militar preto ondulando uma vez e então se consertando como se nada tivesse acontecido. Ao mesmo tempo, bordados brancos começaram a aparecer, assumindo o mesmo formato das tatuagens da armadura divina de Leonel. Ele ficou ali com o cabelo balançando ao vento e uma coroa aparecendo acima da cabeça. Calmo e firme. Aina não disse uma palavra, mas ficou ombro a ombro com Leonel. Havia uma fúria ondulando profundamente em seus olhos. Esta maldita tartaruga tentou matar seu marido bem na frente dela. Se não fosse pela volatilidade da situação forçando-a a acalmar sua raiva, ela já teria surtado. No entanto, mesmo se segurando, seu ímpeto não foi menor que o de Leonel. E então havia seus irmãos. Não apenas cada um deles era excepcionalmente poderoso agora, mas também havia Drake. Drake não era um deus normal. Ele era um deus que havia estabelecido sua própria força. Pode-se dizer que enquanto a maioria dos ídolos eram ídolos falsos, imitando a criação de novas forças em vez de realmente serem uma nova força, Drake havia formado um ídolo verdadeiro, introduzindo uma força totalmente nova no mundo. A existência de Drake era tão rara que a maioria dos presentes nem sequer reconhecia o quão especial ele era. No entanto, isso também era porque ele ainda não havia invocado seu ídolo. A fraqueza de Drake era o fato de que ele só havia alcançado o primeiro nível da nona dimensão. Comparado a essas existências que estiveram na nona dimensão por boa parte de suas vidas, ele estava muito carente. No entanto, o poder do seu verdadeiro ídolo ajudou a preencher essa lacuna de alguma forma. No mínimo, Leonel e seus irmãos não estavam completamente indefesos. E mesmo se estivessem, Leonel tinha certeza de uma coisa. Ele encontraria uma maneira de sair dessa. Não importa o que aconteça. Mesmo se tivessem escapado antes, não teria mudado nada. O plano em que estavam havia mudado completamente, e o alcance do vazio também estava se tornando limitado. Ainda assim, não adiantava nada se afundar nessas coisas. Já que ele estava ali segurando sua lança, ele já havia tomado sua decisão. O terror primordial permaneceu em silêncio. A última coisa que ele esperava era que após sua ascensão, ele de repente se veria desrespeitado. Ele havia planejado esse evento por milhões de anos, apenas para as coisas acontecerem dessa forma. E no entanto, seu estado mental era firme demais para ceder à raiva e à fúria tão facilmente. Ele havia temperado essa paciência por gerações, e devido a isso, ele havia vindo para consertar uma das maiores fraquezas dos terrores primordiais no passado. A raiva deles. Olhando fixamente para Leonel agora, ele achou difícil reunir cuidados para uma formiga. Agora mesmo, ele nem tinha atacado Leonel pessoalmente. Aquilo não tinha sido nada mais do que um pequeno resquício de sua intenção assassina, um reflexo natural ao ver as mãos encharcadas de sangue do inimigo de sua raça. Mas depois de analisar a situação, ele não conseguia se importar muito mais. Até Elysium, que tinha acabado de romper, não ousou se mover. Os ignorantes eram realmente destemidos. Mate-o, o velho terror primordial disse levemente. Então fechou os olhos como se não pudesse se incomodar em lidar com o resto da situação. O sorriso no rosto de Leonel não mudou nem um pouco. Na verdade, seu ímpeto só aumentou. Ipe, Ipe. De repente, uma pequena estrela negra apareceu no ombro de Leonel, olhando para o mundo com olhos ferozes de mármore negro. Você vê aquele idiota crescido ali? Leonel falou de repente com Estrela Negra. Afinal, foi ele quem chamou o sujeito pequeno. Ipe, Ipe. Ele é o que chamam de Terra Celestial. Sim,
Milímetro, ele costumava ser chamado de terror primordial. Mas veja bem, no passado eles tinham que esconder o rabo e correr, eles até mudaram seus próprios nomes. Ip, Ip, o rosto de Estrela Negra se contorceu com desdém. Certo, verdadeiramente desavergonhados. Eles esconderam seus nomes de família como se tivessem vergonha disso, até deixaram outra pessoa tomar seu manto. Ip, Estrela Negra desenhou uma garra no ar. Você quer expulsá-los das raças bestiais? Sim, Leonel assentiu seriamente. Eu entendo. Honestamente, eles já perderam o direito de serem bestas divinas da destruição neste momento. Acho que outra pessoa deveria assumir esse manto. Ip, Ip, Ip. Estrela Negra levantou-se sobre as patas traseiras e deu um tapinha no peito como se dissesse, eu. Leonel deu uma risada estrondosa que ecoou pelos céus como um trovão. Eu definitivamente concordo. MHM. Sabe, esse cara apareceu casualmente na minha frente, apesar de saber que eu tenho o tablet da vida. Ele é um pouco arrogante demais, você não acha? Que tal a gente dar uma surra nele? Sim. Uma aura trêmula rugiu de Estrela Negra. Capítulo 3000. No momento em que o terror primordial apareceu, Leonel já havia transcrito seu fator de linhagem e índice de habilidade para a tábua da vida. O que o surpreendeu foi que ele realmente sentiu alguma resistência. Normalmente, ambos eram transcritos imediatamente, e não havia nada em que pensar. No entanto, Leonel vagamente percebeu que se não fosse por sua nova posição na Ordem do Mar Sábio, ele realmente teria falhado em copiar as habilidades desta besta. No entanto, isso estava bom, porque simplesmente não importava mais agora que ele havia conseguido. Nesses anos, Estrela Negra não fez nada além de treinar e treinar. Ele estava apenas na 7ª dimensão, mas sua fundação comparada a outras era muito diferente. Se Leonel tivesse que escolher aqueles que tinham o talento mais próximo do dele e de Aina, havia Elorin, que estava sob a tutela de Anastasia Emna, que estava a caminho de formar sua própria linhagem de lâminas, e então havia Estrela Negra. O problema era que Estrela Negra estava enfrentando um véu que ele não conseguia atravessar, não importa o quanto tentasse. Ele tinha o cadáver de uma cauda de sombra e uma besta do vazio para meditar, e ele progredia a cada dia, mas comparado ao seu objetivo, esse progresso era relativamente lento. Até agora, uma arte da força surgiu, formada a partir da energia drenada da Terra Celestial que Aina havia cortado ao meio poucos dias atrás. O terror primordial de repente abriu os olhos. Infelizmente já era tarde demais. Leonel pressionou a arte da força no corpo de Estrela Negra e este tremeu. Rugido, uma densa vermelhidão surgiu nas profundezas dos olhos violetas de Leonel, e o mundo ao seu redor tremeu. Naquele momento, uma grande placa de terra vermelha tingida de sangue apareceu, e chamas dançaram sob os pés de Leonel e pelos cantos de seus olhos. Os botões de cima de sua roupa militar preta explodiram, revelando uma corrente de dentes enegrecidos que chicoteavam em volta de seu pescoço. Suas botas militares pegaram fogo e foram queimadas até virar cinzas, revelando seus pés queimando em um inferno. Ao mesmo tempo, o rugido de Estrela Negra pareceu fazer os céus empalidecerem. Dessa vez, ele não se transformou em nenhuma outra criatura. Em vez disso, ele permaneceu no ombro de Leonel, e seu mundo das sombras floresceu, se sobrepondo ao mundo da destruição de Leonel. Desta vez, não havia uma destruição do mundo impotente para ser visto. Era como se Leonel tivesse se livrado completamente de sua fraqueza, e quanto à razão, um enorme buraco negro apareceu no alto dos céus, tremendo com uma força imensa. Às vezes parecia um sumidouro com profundidades insondáveis. Às vezes parecia uma estrela negra giratória com uma mistura de pratas escuras texturizadas e violetas dentro. Às vezes parecia um feixe ondulante de chamas, preparado para incinerar o mundo inteiro. Um ídolo, não qualquer ídolo, mas um ídolo herdado. No mundo havia 3 formas de ídolos, todos separados em graus: ídolos falsos, ídolos verdadeiros e ídolos herdados. Nenhum seria necessariamente melhor que o outro, no entanto, havia algumas generalidades. Os ídolos falsos eram quase sempre piores que os ídolos verdadeiros e herdados, enquanto os ídolos verdadeiros eram frequentemente piores que os ídolos herdados. Os ídolos herdados eram ídolos tão poderosos que duravam mais que a existência da pessoa que os criou. Mesmo depois que esse deus morre, sua doutrina permanece e a existência continua a formar e criar suas forças, permitindo que outros as usem. A força de arma de Drake quase certamente se tornaria um ídolo herdado no futuro. Leonel não tinha dúvida sobre isso, a menos que alguém fizesse uma forma mais forte de força de arma. Mas com a ajuda de Leonel, isso poderia acontecer? Entretanto, o que foi chocante naquele momento não foi o fato de Estrela Negra ter despertado um ídolo herdado. Era o fato de que ele não só fez isso ao invadir a 8ª dimensão, mas era o tipo de ídolo herdado que era. O ídolo da destruição. Um ídolo acessível somente aos deuses verdadeiros da destruição. Um ídolo com o qual um pequeno Vison não deveria ter nenhuma relação. E agora esse pequeno Vison incrivelmente poderoso estava do lado de Leonel. De repente suas palavras de sarcasmo anteriores soaram mais verdadeiras do que nunca. Se tivessem sido descartadas antes, era simplesmente impossível fazer isso agora. Só agora todos perceberam que Leonel Morales havia sobrevivido até aquele ponto, apesar de seus planos, apesar de suas maquinações, apesar de sua intenção assassina interminável e morredora. Se eles acreditassem que lidar com ele seria tão fácil. Bum! 10 estrelas apareceram atrás de Leonel, e sua aura disparou. O mundo da destruição abaixo dele, com o suporte do ídolo da destruição de Pequena Estrela Negra, atingiu outro nível completamente. E ainda assim, apesar da aura de destruição ao seu redor, Leonel sorriu levemente. Sua mente estava clara e fresca. Ele não foi afetado por pensamentos de raiva, nem sentiu a necessidade de repentinamente entrar em fúria. Ele tinha controle total e completo de sua mente.
E sob essa pressão, seu índice de habilidade rompeu uma fina camada final, e o mundo se tornou sua ostra. Vocês não ouviram o que a velha tartaruga disse? Venham me matar. Por que vocês estão parados aí? Leonel respirou fundo e o mundo inteiro uivou. Ninguém se mexeu. Leonel balançou a cabeça. Viu isso, esposa? Eles menosprezam seu marido, mas quando é hora de agir, são tímidos como ratos. O que um homem deve fazer? Aina cobriu os lábios e sorriu. Ela estava tentando ficar séria e brava. Será que esse homem não poderia brincar por uma vez? Bang! De repente alguém se moveu. Parecia ser um subordinado de Zoltene. Ele apareceu tão rápido que a maioria nem conseguiu rastreá-lo, e em um instante, ele apareceu no alcance da destruição do mundo, prestes a pisar nele. No entanto, no momento em que seu pé pisou nele, a expressão de todos mudou. O homem continuou correndo, mas primeiro perdeu suas roupas, depois sua pele e depois sua carne. Um esqueleto chacoalhante caiu, e a parte mais assustadora foi que do começo ao fim, ele nem pareceu notar. Antes que Leonel pudesse fazer outro comentário irônico, porém, a situação mudou mais uma vez. Bum! Os céus se abriram e outro grupo de pessoas apareceu. Quando Leonel viu quem era, seus olhos não conseguiram deixar de estreitar. As 4 grandes famílias. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.